Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, é legal esse negócio de live, né? Estamos aí fazendo a nossa segunda live. Boa noite para quem está entrando aí. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Renato. Tenho certeza que essa live vai ser top. Então, muito boa noite para quem está chegando. Mari.vieira. Também a Fernanda entrou. O Ernie. Velho, sou ruim aqui de enxergo muito difícil. Fernando Cristiano. Sejam bem-vindos aí. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live que eu carinhosamente batizei essa live de Live Mão na Massa, porque nós somos uma entidade de educação, de ensino, mas estamos conectados com o mercado, conectados com o dia a dia. Então, eu vou convidar aí hoje, convidei, né? Já vou chamar aqui o Renato Caetano, diretor comercial em Minas Gerais da APVS, para a gente falar aí para você que é consultor. De cara, quem está chegando aí, já vamos. Fala se você é consultor, de onde que você está, né? Em qual local do Brasil. Fala aqui para mim nos comentários para a gente trocar ideia. A galera tá entrando. Muito bom, muito bom. Coloca o dedinho no aviãozinho aí, moçada. Vai no aviãozinho aí, chama quem você puder, seu colega consultor, não é? Seu amigo, enfim, colega de trabalho, chama a turma, porque essa live promete, o conteúdo de hoje vai ser sensacional, porque a gente vai falar com um cara que tem um resultado extraordinário, um resultado incrível. Então, para você que é consultor, não pode perder, chama a galera que vai ser muito massa a live de hoje. Então, não sei se o Renatão tá me ouvindo aí, tá me vendo, mas daqui a pouquinho eu já vou chamar o Renato. Faltam alguns minutinhos para dar as 8 horas. Ah, o Renato entrou. Beleza, Renatão? Só que eu acho que você vai ter que sair, tá? Porque eu acho que não dá para convidar quem tá na live, quem tá assistindo a live, tá? Pelo menos da última vez com o Filipão foi assim. Renato enviou uma solicitação para participar do seu vídeo. Deixa eu ver aqui. Ele mandou a solicitação. Vamos ver se o Renatão já tá entrando. Já aceitei, Renatão. Aê! Como assim? Como assim não dá para participar? Você tá doido? Chegou o galã da proteção veicular. Vamos lá. Tá dando E para pegar aí, o meu cookie da velho? PVS? Tá pegando aí? Deixa eu Tá fazer aqui pegando. meu merchan aqui, pô. Aí, ó, Pode a fazer à PVS vontade aqui. aí, ó. Agora sim. Aqui e aqui na garrafinha. Essa garrafinha quem me deu ela de presente foi o amigo Júnior Sana. O Júnior. Júnior acabou, o Júnior tá online aí. É o nosso copyright, é o nosso gerente de relacionamento na PVS, nosso gerente de contas. Ele que é o responsável. Massa. Muito bom. Você tá no escritório ou você tá em casa? Tô em casa. Tá no escritório de casa. Escritório de casa. Tem um espaço aqui em casa que eu fiz para ser o meu escritório, terceiro quarto. Que bom, que bom, que bom. Eu também fiz isso aqui. Também tô em casa. Ah, esse horário tem que estar em casa, né, velho? Mas deixei minha filha ali no quarto com a minha esposa vendo desenho no celular e falou: não entra lá no escritório não, que o bicho vai pegar. Me fala uma coisa, Beck, o som tá legal? Tá ótimo, cara. Galera, Tá? galera que já Excelente. tá aí na live já são 30 e poucas pessoas, 35 só aumentando. Fala aí se vocês estão ouvindo bem. Coloca aí se vocês estão ouvindo bem, por favor, pra gente ter o feedback aqui de vocês. Acho que a galera tá Por ouvindo bem favor. aí. Tá aí, ó. Fera. Excelente, isso é importantíssimo. Beleza. Coloca aí, galera, se vocês estão ouvindo bem. Boa noite, boa noite. Tá entrando aqui uma turma boa. Ó. Samara. Pessoal de outras associações, muito legal. Só aí prestigiando aí. Silas lá de Montes Claros, Franklin da Bahia, Fábio Moreira, Renato bem-vindo. Fabão tá aí, o Hélio também tá aí, Fernando Santos, o Cristiano lá da Bahia, Samanta,
Christian Turma Tavares, boa. oficial, tá aí também. Acabou de entrar. Ah, o Ah, Christian. grande Christian. Lembra do Christian? Lembro demais. Lembro Lembra? demais. Acho que tem um tempo que eu não vejo o Christian. Mas a Ele até gente já se emagreceu, falou cara. algumas Se vezes. encontrar com O ele, você não vai Christian, reconhecer você tá mais, não. falando o mesmo Christian era o que era cantor, né? Sertanejo. É, eu quero cantor sertanejo. Ah, Foi continua, meu, né? li- Porque foi meu, li- ninguém. foi meu liderado na PVS e acabou indo assumir um projeto muito fantástico, está fazendo um trabalho muito legal na plena proteção veicular. É isso aí. Isso faz parte, Muito né? massa. A gente tem que entender que quando alguém vai em busca de um projeto, sinal que você é bom, você fez a coisa certa. Então Sem dúvida. vamos desejar, ô Cristian, muito sucesso para você, viu, cara? O Júnior É Sana isso tá aí aí. também, ó, lenda viva de São Francisco. Esse aí, Júnior Sana, lá do norte de Minas. Eu Muito saí do norte de bom, muito Minas, né? bom. Aí ele fala que eu sou o garoto propaganda de São Francisco. É, tem um Fernando aqui Santos, somos concorrentes, mas Esse outro. E, ô, somos Fernandão, de outra eu enxergo associação, mas concorrentes diferente. nunca. Na verdade, a gente não é nem concorrente, a gente é parceiro, cara. O grande problema é que houve essa rotulação de que João é concorrente de Maria, mas na verdade o sol que nos queima na rua entregando panfleto é o mesmo, né, Becker? Então a gente tem que ser bem parceiro um do outro. E hoje nós vamos falar demais, vamos falar muitos mitos, né? Muitas coisas aí que a galera entende que é boa prática, que não é. Mas é essa, né, galera? Essa é a nossa função aqui de trazer conteúdo. E, Renatão, muito obrigado, velho, por você ceder seu Eu quem tempo, para agradeço. você contribuir com muita gente que veio aqui para te ouvir, que sabe da sua liderança no mercado. E com Ó, te mandar certeza um muita gente vai abraço. aprender. Vou mandar um abraço aqui pro Kleber. Kleber é lá do Nordeste. Mandar um abraço aqui também para Larissa, que já foi da nossa equipe, hoje está na GV Brasil. Mandar um abraço aqui também rapidamente, só para fazer o merchan que tem que ser feito, né? Deixa eu ver quem mais aqui. É. Ah, Tem que perdi os mandar um abraço pro comentários. Filipão Ottoni, que acabou de entrar Ah, também. Filipão, Valeu, Felipe. Filipão, Filipão é mais do que parceiro, né? Filipão sócio. É, isso aí. Tamo junto. Legal, legal. Bom, Becker, já vamos temos uma lá, tô à quantidade boa, vamos disposição. lá. Vamos lá, quantidade boa já. Galera, mete a mão no aviãozinho aí, chama mais gente. Vamos bater recorde aqui hoje de gente na Cara, live, porque o minha conteúdo vai mãe ser muito entrou, minha mãe tá legal. me assistindo aí também, ó. Minha mãe, Leila Ah, Lima 802. Fala aí, mãe, tudo bem? bem-vinda, mãe do Alberto. Renatão. Bem-vinda. Cara, eu fico impressionado a quantidade de pessoas que já passou no nosso time que hoje eles estão realizando um trabalho legal, sabe, Becker? E do fundo do coração, nunca falei isso para os meus ex-liderados, porque é um sentimento assim, a gente perde, né? A gente treina, a gente perde, mas depois a gente fica muito feliz com todo o resultado. Então, Alberto, um abraço para você aí, sei que você está na Bem Protege, o Aizer também está em outra associação. E é isso aí, Robson Magalhães, estamos junto, Marcelo Horizonte, Gustavão, vamos embora, eu tô com você. Só quero te falar Vamos que nessa. eu espero aqui dizer o seguinte, antecipado, não vai existir fórmula mágica. A gente não está aqui no intuito de vender nenhum curso inicialmente para comprar. Ninguém aqui vai ensinar a duplicar 100 vezes a venda. Aqui o conhecimento ele vai ser bem teórico, mas se você entender esse conhecimento teórico é o que vai dar resultado na sua prática, tá? Não tem segredo não. É isso aí, é isso aí. Massa, massa. Vamos lá. Eu fiz um leque, né, de perguntas e acho que vai ser muito legal, porque existem, né? Eu, por exemplo, que a gente atende a várias associações e a PVS, ela é um termômetro, né? Muita gente pergunta como é que é lá na PVS, como é que eles fazem, como é que funciona. Então, eu acho que o Renato vai trazer muito da experiência dele, do dia a dia, e vai mostrar para vocês muita coisa que ele faz e que funciona. Então vamos lá. Primeiro, sobre a carreira, né? Tem muita gente, mercado muito desempregado, né? Nós estamos falando aí de 14 milhões de desempregados no Brasil. E a pergunta é possível fazer uma carreira longa, duradoura como consultor de proteção veicular? Cara, obrigado pela pergunta. Eu entendo que essa é a nossa primeira pergunta e, consequentemente, a porta de entrada para as outras. Gustavo, vamos falar de prova social? Eis aqui uma prova social de que, de fato, você consegue fazer uma carreira no segmento de proteção veicular.
Eis aqui todos que nos assistem que também de fato é possível fazer uma carreira no segmento de proteção veicular. O que a gente tem que entender é que é o seguinte, se a gente for pensar um pouco quando a gente faz uma apresentação, o que leva hoje uma pessoa do mercado comum, e quando eu digo mercado comum, talvez aquela pessoa que quer entender o seguinte, tá? Alguém viu o Gustavo Becker tendo um resultado financeiro, e aquela pessoa ela fala, cara, eu quero viver desse negócio, e quero entrar nesse segmento. A gente tem que pensar não é o que faz a pessoa entrar, porque o que vai fazer a pessoa entrar é muito simples, são os seus resultados, é um marketing, às vezes, muito exagerado de uma instituição, um marketing de outra, premiação, mas a gente tem que pensar como é que essa pessoa continua dentro desse mercado. Como é que eu vou ter uma carreira em ascensão dentro desse mercado? O que me faz hoje estar no mercado desde 2008? O que faz hoje o Becker entrar no mercado em 2022 e ter sucesso? Então, antes de dar uma resposta, a gente tem que fazer uma reflexão. E aí eu convido todo mundo aqui do nosso bate-papo a entender o seguinte, por que eu entrei para o mercado de proteção veicular? O que me faz ser um consultor ou ser um funcionário nesse momento da atual instituição que eu represento? Então a gente tem que pensar um pouco antes do Renato Caetano aqui dar uma resposta que às vezes não pode fazer sentido para todo mundo. Quando eu iniciei minha carreira lá atrás, dentro da proteção veicular, era um mercado, Becker, que a gente não tinha tanto conhecimento quanto a gente tem hoje. E uma coisa que eu posso te afirmar, quem entrar nesse mercado agora com o pensamento de ser profissional, ele vai entrar no melhor momento. E eu falo para minha equipe, quem entrar em 2023 vai entrar no melhor momento. Por quê? Porque o mercado ele tá em evolução constante. O mercado está passando por algumas transformações e no longo do nosso bate-papo aqui a gente vai entender a correlação do nosso mercado com o mercado segurador, a gente vai entender a correlação do nosso mercado com os atuais profissionais, com o marketing digital. Então a gente tem muito papo aqui hoje para a gente poder avançar e eu vou deixar você me fazer as perguntas nesse bate-papo, não é um jogo de pergunta e resposta, mas resumindo bem para você. Quando eu entrei, às vezes, Gustavo, eu vou olhar aqui para baixo, porque eu sempre gosto de acompanhar os meus resumos, tá? Então aqui eu tenho possíveis respostas de possíveis perguntas que você irá me fazer. Então lá atrás, quando eu comecei a atuar na proteção veicular, em 2008, e por que eu atuei na proteção veicular? Porque era um negócio muito novo, era um negócio extremamente diferente. E se eu falar para você que lá em 2008 eu tinha a maturidade profissional de hoje, eu estou mentindo. Então, 2022 eu tenho uma maturidade que eu não tive em 2021, que eu não tive em 2020. E quando a gente fala da velha guarda da proteção veicular, eu, por exemplo, eu sou um cara lá da velha guarda, que o processo de venda era outro completamente diferente, e que se eu não tivesse me atualizado constantemente, se eu não tivesse buscado estudo e conhecimento, e aí a gente vai entender no decorrer da nossa conversa, eu tinha ficado um cara extremamente desatualizado. Por que a gente vê consultores hoje obtendo resultado? E a gente tem que entender aqui que o nosso negócio ele tem uma particularidade que isso não é uma empresa. A gente não está falando de uma empresa, a gente está falando de um mercado associativista. Aqui a gente não pode falar que o nosso negócio ele dá dinheiro. Não é assim que funciona, a gente tem que ter essa noção. Hoje nós temos uma remuneração conforme aquele trabalho que nós realizamos, que é um trabalho de prospecção de novos associados. Só que para a gente não entrar nessas conotações, te respondendo, Gustavo, a gente sim consegue fazer, nós conseguimos fazer carreira nesse mercado. E o mais gozado, você quer ser advogado, o que você faz? Você entra na faculdade. Você quer ser médico, o que você faz? Você entra na faculdade. Você quer ser consultor de proteção veicular, o que você faz? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer. E aí eu te falo, para quem não conhece, e aí repito, a nossa intenção aqui não é fazer propaganda. Eu, Renato, trabalho, eu atuo, eu visto a camisa da PBS Brasil, mas se eu pudesse falar hoje, Renato, quero começar a trabalhar no segmento de proteção veicular, o que eu tenho que fazer? Estudar. E onde que eu estudo? Cara, entra lá na Digo que você vai pegar todo o material para você estudar. Ali vai ser uma faculdade, ali vai te dar um ensino, ali vai ser um ensino médio da proteção veicular. Nós aprendemos lá na rua, eu aprendi a duras penas. E todo mundo que entra hoje nesse mercado, eu converso com muita gente do mercado, de outras associações, no intuito de trocar informação, trocar ideia. Às vezes, alguns dirigentes, alguns diretores, alguns presidentes até acham que eu faço um assédio profissional. Só que se os caras, e eu digo realmente os caras,
soubessem que eu motivo, que eu direciono a equipe deles, eles me agradeceriam. Isso aconteceu recentemente com uma associação e eu fico feliz em ver a prosperidade que o rapaz está aqui na live. Um grande abraço, Felipe, está tendo dentro desse nosso negócio. Então, resumindo, a nossa profissão aqui, você consegue fazer carreira? Sim. Mas, tem uma série de fatores que o consultor de benefícios, digamos assim, ele precisa saber que ele tem que seguir um passo a passo, Gustavo. Show. E aí, quando você falou de associação, né, de diferença de empresa, associação, eu queria que você falasse um pouco sobre essa diferença. Diferença entre seguro e proteção. Ainda o nosso segmento é tido como um segmento marginal. Grande maioria Perfeito? das pessoas não entende o que é proteção, o que é associação, o que é cooperativa. Então fala um pouquinho da diferença dos dois momentos, dos dois mercados. Perfeito. Então, eu tenho que citar o exemplo corriqueiro que todo mundo utiliza. Todo mundo sempre fala a diferença de associação e seguradora, que é uma sociedade mercantilista, que existem desde 1400 e pouquinho, na época das grandes navegações. Então, a gente pensa numa aula de história lá atrás, se a gente não vir aqui para hoje, o pessoal gosta muito de comparar táxi e Uber. E eu comecei a pensar o seguinte, cara, excelente comparação. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos falar aqui do Correios. Correios, que é a empresa que faz entregas e tudo mais. Eu vou citar aqui o Mercado Livre. Mercado Livre hoje ele não utiliza o Correios. E aí, se você entrar no site do Mercado Livre, você tem a opção lá, quero ser o entregador, quero ser o entregador de encomenda, que você se cadastra como um entregador de encomendas. E aí eu comecei a entender o seguinte, Beck, hoje se você fizer uma compra no Mercado Livre, eu fiz uma compra ontem, eu vou receber ela amanhã no meu escritório. E quem vai entregar essa encomenda é uma pessoa física que buscou uma nova oportunidade e se cadastrou lá no CD do Mercado Livre. E essa pessoa, quando ela retira a minha mercadoria lá no CD, ela não pode deixar de me entregar. Então, hoje o Mercado Livre ele vai te fazer entrega até 10 horas da noite. Então, qual que é a correlação que eu quero te falar nesse momento? O mercado mudou. Então, olha só, o Mercado Livre ele veio com novos entregadores. Quem são esses novos entregadores do Mercado Livre? É o Renato Caetano, é o Gustavo Becker, que tem um carro, que não quer ficar mais refém do regime CLT, fez o cadastro Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre, não interessa onde ele fez o cadastro, e agora ele faz entregas, então ele virou um operador de logística. E aí quando a gente fala do mercado de proteção veicular e o mercado segurador, eu te digo o seguinte, um mercado ele depende do outro para ter uma constante evolução. Por que ele tem que ter uma constante evolução? Vamos voltar lá em 2008 e vamos entender o tanto que o mercado evoluiu nesse quesito. Nós ainda estamos num mercado, eu não gosto de utilizar a expressão marginalizado. Grande abraço, Flávio Flecha. Eu não gosto de utilizar o mercado marginalizado. Eu uso muito o segundo setor, o mercado secundário. Por que o mercado secundário? Porque se a gente for olhar na prática, a associação, nós atendemos ou nós atendimos aquele pessoal que não tinha mais perfil dentro da companhia. Só que toda essa questão ela tem mudado. Eu vejo as companhias revolucionando seus produtos cada vez mais, baixando o preço e por aí vai. E a gente tem que entender que essa diferença ela é extremamente sadia. Nós, consultores, não somos corretores. Até digo mais para você. Talvez se não existisse as associações, as companhias elas não estariam tão evoluídas. E talvez se as companhias não pressionassem tanto o nosso mercado associativista, nós não teríamos aí uma busca de uma possível regulamentação, uma busca de um possível entendimento, uma busca de uma melhor entrega. Então, o que eu tenho para te falar em relação ao mercado, não quero falar o que a seguradora faz, o que a associação faz. Eu entendo que um setor aqui depende do outro para o crescimento. Vai ser sempre assim. Renato, o que vai acontecer? Cara, vamos continuar nossa conversa porque o conteúdo vai ser muito interessante. E resumindo a pergunta que você me fez, Renato, qual que é a sua visão dos dois mercados? A minha visão é o seguinte, tem mercado para muitas pessoas. E olha que interessante, dica comercial. O cara que trabalha hoje fazendo entrega para o Mercado Livre, a seguradora não aceita o carro dele porque ele tem muita exposição ao risco, ele não tem uma atividade regulamentada de transportador ainda, ele carrega objetos de valores, então ele se torna alvo de, talvez, aí, de um furto, de um roubo, digamos assim. E para onde é que ele vai? Ele vem para o nosso mercado. Então, você entende essa correlação?
Só Total, que, assim, Beck, tá muito acirrado as coisas, tá? total. E os preços também, quando você falou que as companhias estão se adequando, hoje, por exemplo, eu fiz uma busca no Google proteção veicular, sabe quem apareceu para mim? Anunciando dentro da palavra proteção veicular, a E use Blue, Pier, a Blue. É, eu ia a falar para Blue. você, E a estava Blue. escrito proteção veicular, não sei o que, não sei o que, e lá embaixo escrito seguro alto. Então Pois é, e eles olha, estão se adequando mesmo. exatamente. E assim, a gente tem que ter muita maturidade nesse momento para ter uma conversa como essa, porque eu vejo que hoje são 96 consultores aqui dentro que não buscam, e olha que evolução, vocês estão de parabéns para quem está aqui, olha que mente evoluída. Aqui a gente não está como concorrente. Aqui a gente está buscando conhecimento. Se você soubesse, Beck, a quantidade de live, a quantidade de curso que eu compro, não fico divulgando, comprei um curso de como gerar leads, comprei um curso disso. Não, eu compro para eu entender quais são as mudanças do mercado. E uma coisa assim extremamente importante que você disse, e você disse da Blue. Quem que é a Blue? A Blue, digamos que é uma secundária que foi criada da própria Porto Seguro, para ela tentar atuar nesse mercado que nós atuamos. Então, o nosso mercado ele é extremamente interessante para se trabalhar. Mas olha, o cara que trabalha hoje de forma despreparada, ele tem um prazo de validade curtíssimo, tá? E aí eu te falo, comecei a trabalhar em 2008 com proteção veicular, lá na época da Ascobon. Para quem não sabe da Ascobon, eu depois tive um desvaneio. Ascobon, não sei o que aconteceu, né? Eu não vivia 100% desse mercado. Eu já fui consultor da Lions, para quem não sabe. Da Lions, eu saí, Becker, e aí fui presidente de uma associação. E depois que fui presidente dessa associação, que inclusive eu cito aqui mais à frente, eu tive a oportunidade de compor o time de representante, ou melhor, de dirigente ou de consultor, né? Nunca me apeguei a título da PVS Brasil. Então, eu tenho 6 anos que eu estou dentro da PVS Brasil, realizando o mesmo trabalho que eu realizava lá em 2008. Então, se eu não tivesse me atualizado, talvez eu já era uma carta fora do baralho. É isso aí. Maravilha. Maravilha. E essa audiência que a gente está tendo aqui, com certeza, é em função do nome que você representa, a galera aqui em peso, muito legal. E vamos nessa, vamos nessa. Bom, o que que um consultor precisa, uma pessoa precisa para ser consultor? É só querer? Não, eu citava muito isso, talvez aí quem já foi da minha equipe vai entender. Por que que João passa em um concurso público e Pedro não passa? Por que que João passa em primeiro lugar na federal e Pedro não passa? Algumas pessoas respondem que João ele teve uma base familiar, ele teve uma base de estudos, os pais investiram estudo no João. Ok, não é diferente. Mas aí eu entendo o seguinte, como é que eu tenho sucesso nesse mercado de proteção veicular? Aqui todos nós começamos em um mercado novo. E aqui, Beck, por incrível que pareça, o meu diploma não tem valor nenhum. Talvez o seu diploma não tem valor nenhum. Então, esse mercado, para mim, ele é o mercado que mais proporcionou a igualdade entre João e Pedro. E a pergunta que você me fez, o que que eu tenho que fazer? Olha, simples, estudar. Eu tenho que estudar, eu tenho que praticar e eu tenho que treinar. Esses são os principais motivos que eu tenho aqui dentro do meu segmento. Até mesmo porque hoje eu, Renato, eu tenho as mesmas dificuldades que, por exemplo, vou citar aqui alguém que está aqui, o Cristiano Parreiras, que já teve na nossa equipe e hoje representa a Master Truck, que é uma outra associação. Ou seja, o Cristiano, quando ele entrou, a única coisa que eu falei com ele, eu só preciso do seu tempo. Eu não quero os seus antecedentes criminais, eu não quero carta de recomendação, eu não quero saber onde você trabalhou. Você tem vontade? Ele me disse, cara, hoje eu preciso trabalhar nesse negócio. E eu vejo que se tornou talvez um grande líder, um grande gestor, porque treinou e praticou. É isso que a pessoa precisa para entrar dentro do nosso segmento. É como se você entrasse numa faculdade, eu tenho muitos amigos que fizeram faculdade, e aí o cara ele começa num curso de Direito, depois ele vai para um curso de Educação Física, morre depois num curso de Administração e volta para o curso de Direito. Tudo isso porque ele não teve treinamento, habilidade e prática. É. A gente bate nessa tecla, né? Mas eu não vou ficar aqui. No final a gente fala um pouquinho mais, né, sobre o que você falou lá no início. Mas vamos lá, Sim, eu quero, né, a galera que está aqui quer ver esse conhecimento, quer levar alguma coisa importante para casa. Acho que essa é a primeira pergunta
vamos dizer assim, dia a dia, né? Quais são os primeiros passos para um consultor ter resultado no início e depois o que ele precisa fazer para continuar tendo resultado, para bater as metas? Cara, eu fiz aqui uma anotação e eu uso muito essas perguntas dentro das minhas apresentações. Você me perguntou o que um consultor precisa fazer para dar os primeiros passos, correto? Dentro do Sim, nosso mercado. sim. Becker, quando você entra em um avião, que você vai lá para São Paulo para participar de uma feira de negócios, você bate lá no cockpit e fala com o piloto bem assim, aqui, quantas horas você tem de voo? Onde é que você formou? Quanto tempo tem o seu brevet? O seu copiloto ele fala inglês? A gente não faz essa pergunta. Só que eu sei que o piloto que está lá foi um cara que teve que estudar, ele submeteu a várias pressões, é um cara que não pôde descansar talvez, e olha a responsabilidade que ele tem, ele pilota um avião. E eu cito muito isso por causa do nosso mercado. Nós já temos uma profissão, nós somos consultores. Então, hoje eu vejo algumas instituições bacanas e na hora que você liga, você fala, cara, eu não tenho condições de proteger o meu carro aqui pela falta de informação. Então, quando eu falo falta de informação, ela vem pela falta de profissionalismo. Quando eu falo da falta de profissionalismo, ela vem pela falta de orientação. Então, hoje, para você se desenvolver nesse mercado, existem duas formas de você aprender. Uma, ou você estuda, ou a segunda, você pratica e estuda. Não tem como você se desenvolver nesse mercado se você não tiver um conhecimento básico. É a mesma coisa, Becker. Pega você aqui agora e coloca no avião e fala, pronto, leva a gente para São Paulo. Ixi, Não eu tem perguntar, como. não tem uma mula para a gente ir, não? Uma mula? Que esse avião não vai rolar. Exatamente. E aí uma coisa que eu percebo que é de mercado, tá? Hoje, eu vou bater muito aqui na tecla, que eu vou falar de conhecimento, conhecimento, e todo mundo sempre pergunta, onde é que eu busco conhecimento? Onde é que eu vou entender da minha profissão? Primeira coisa, a gente tem que entender o que é o nosso mercado. A gente trabalha com o quê? A gente atua com o quê? Hoje, quando alguém pergunta para você e fala qual que é a sua profissão, e aí você fala, eu sou consultor de proteção veicular. Não existe essa profissão quando você vai fazer um cadastro. Existe a profissão do advogado, do médico, do policial, do professor. Mas e aí, o que você faz? Eu atuo aonde? Porque você trabalha em uma associação, então você tem que saber qual que é a formação e qual que é a formatação de uma associação. Então a gente tem que começar a entender simplesmente esse negócio. E aí a gente tem que entender outro patamar lá na frente, mas eu vou me ater aqui à sua pergunta, como é que eu cresço nesse mercado? E essa é uma pergunta muito ampla, porque as pessoas, olha que interessante, tá? As pessoas chegam no mercado de proteção, elas buscam quem tem um grande resultado, só que elas querem um resultado do dia para a noite. Eu sigo muito influências digitais. E um cara que eu sigo, até para entender a trajetória dele, que eu já conheço, inclusive a gente teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente agora no final do ano, na PBS, é o Kaiser. E eu cito muito o Kaiser porque o sucesso do Kaiser ele não veio do dia para a noite. O sucesso do Felipe Ottoni, que está aqui agora, ele não veio do dia para a noite. Então o pessoal fala, cara, eu quero ter uma BMW igual a do Felipe. Eu falei, velho, você está disposto a esperar 5 anos? Não, velho, eu não tô. Velho, se você entrasse em uma faculdade, você teria que esperar no mínimo 2, se você fizesse um curso de graduação tecnológica. E a gente está num mercado aqui agora que a gente tem que pensar que é um mercado extremamente importante para a cadeia econômica financeira do país. Eu não digo somente pela pessoa que paga a mensalidade, Becker. Eu quero dizer o seguinte, eu fui para a rua, entreguei um panfleto, peguei um telefone. Daqui a 7 dias eu tenho um possível fechamento. Aquele dinheiro que eu recebi do fechamento, eu vou pagar uma conta, vou pagar uma luz, eu vou comer, eu vou sobreviver. Olha a importância que você tem na cadeia. E aí, Renato, onde é que eu tenho sucesso quando eu começo na proteção veicular? Cara, é relacionamento. Ah, eu não tenho um amigo, você tem amigo. Ah, eu não tenho tio, você tem tio. Você tem que começar treinando dentro de casa. Quando eu faço as minhas apresentações, que eu levo o pessoal lá para minha sala e falo, alguém aqui conhece o mercado? Não, ninguém conhece o mercado. Eu falo assim, perfeito. Alguém aqui tem grupo de família? Sim, tem um grupo de família. Pega o seu WhatsApp e manda no grupo da família bem assim, pessoal, vou trocar de carro e quero fazer aquele negócio chamado proteção veicular. Alguém me indica? Você pode ter certeza que o seu tio, o seu primo, ele vai te indicar alguém. E aí eu mostro para a pessoa, tá vendo o mercado? Ele existe.
Agora, por que que o seu tio ele não está te indicando? Por que que o seu primo não está te indicando? É relacionamento, velho. A venda é relacionamento. E você vai entender no decorrer da nossa conversa que não adianta simplesmente hoje eu vim para esse mercado aqui, Beck, comprar todos os cursos lá do Vitor, do Pai da Proteção, comprar todos os cursos do Lucas Harry, comprar todos os cursos da Adigo e falar, pronto, estou munido de informação. Não é assim. Esse mercado ele não é dessa forma, ele não vai funcionar assim, até mesmo porque se fosse fácil, nós entraríamos em uma faculdade de medicina, estudaríamos 5, 6 anos e nos tornaríamos médicos. É o pensamento que eu tenho. Espero ter respondido aí a sua quarta pergunta nesse nosso bate-papo. É isso aí. E o dia a dia do consultor? Como é que tem que ser? O dia a dia do consultor de sucesso. Tem que acordar que horas? O que o cara tem que fazer? Dia a dia do cara. Ele tem que ir para a rua, enfim. Como é que é o dia a dia? Becker, eu imagino o seguinte, o dia a dia do consultor ele tem que ser assim como outro dia em qualquer profissão. Teoria, planejamento, é horário, é objetivo diário. Ele tem que se atentar para aquelas coisas que tiram a nossa atenção. Exemplo, tá? Eu estou aqui com um olhar fixo em você para eu não olhar para o bate-papo com as pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, o dia a dia do consultor, opa, me formei na Digo e acabei de me tornar um representante de proteção veicular, sou um consultor de benefício. O que eu vou fazer? Cara, tem que estar aqui anotado. Ó. Você tem que ter de fato o que eu chamo de plano de ação, plano estratégico, ou simplesmente um horário. Como assim, Renato? Cara, planeja o seu dia. Comecei a minha segunda-feira, tenho que fazer X ligações, das minhas ligações eu tenho que manter tantos relacionamentos, tenho que buscar novos representantes, vou fazer tantas visitas. Lá em 2008, lá em 2010, lá em 2016, são 9 horas da manhã, opa, vamos panfletar. Peraí, eu não conheço o lugar que eu vou panfletar, eu não sei qual é o horário que tem carro, eu não sei se lá tem fiscal da prefeitura, eu não sei se lá eu vou ter sucesso para fazer abordagem. Então, a primeira coisa que eu te digo é planejamento diário. Até mesmo, Beck, você sai de casa, olha que interessante. Eu acordo, saio de casa, então eu tenho um planejamento do horário que eu levanto, que eu vou para academia, que eu faço meu inglês e o lugar que eu pego o meu carro. Esse é meu planejamento diário. Então, na vida profissional, ela tem que ser da mesma forma. Não adianta você querer trabalhar no susto nesse mercado. Não adianta você simplesmente achar que você vai comprar uma moedinha de 25 centavos, colocar na maquininha, bater e ganhar dinheiro. Isso não existe, cara. Isso é utopia. Falou tudo. Tem gente mandando pergunta aqui. Vamos responder. Mas é engraçado, eu não consigo. O dia que custou aprender a vender do marketing. Não, aqui o Tony está falando aqui, ó. O dia que o consultor aprender a vender usando o poder do marketing junto com os gatilhos mentais, ficará milionário. É uma outra discussão, é uma outra conversa que a gente tem que ter. Se der tempo ainda hoje para a gente entender. O Flecha, Renato é um dos maiores líderes e executores que esse mercado tem. Aprendi muita coisa com o Flávio, tá? Aprendi muita coisa com o Flávio. Para quem não sabe, o Flávio Dias, ele é um dos percussores do mercado. E olha que interessante, o Flávio ele veio de uma geração lá da velha guarda, antes de 2008. Na época, pagava-se R$1 de recorrência, sabia? R$1? R$1. Pode perguntar para o Flávio aí. Hoje a turma recebe aí 5, 10, 15, tá reclamando, né? Não, hoje eu tenho um amigo que tá recebendo 50%. 50%. É coisa em falar em recorrência, a pergunta é: como que a gente mede, na sua opinião, o valor de um consultor? É pelo número de adesões que ele faz ou pelo valor, o tamanho da carteira que ele constrói? Perfeito. Então, olha que interessante. Muito boa a sua pergunta sobre sucesso. Antes de medir o consultor, eu gosto de medir as empresas. Vamos falar aqui rapidamente como é que eu vou medir o sucesso de uma empresa. Para a gente pensar aqui, como é que eu vou medir o sucesso de uma empresa? Não vamos falar de nenhuma associação aqui agora. Vamos tampar o nome aqui, não vamos falar de nenhuma. Como que eu vou medir o sucesso, por exemplo, do Banco Itaú ou do Banco Real, Banco Real tão antigo, do Banco Santander? A gente mede o sucesso pelo nível de profissionalismo, pelo nível de entrega, a gente mede pelo ticket médio, a gente mede pela capilaridade, a gente mede pelo atendimento ao cliente, a gente mede pela satisfação do cliente. Tudo isso são indicadores. Então não tem como eu ter sucesso, eu, Renato, pessoa física, se a instituição que eu atuo também não tiver sucesso. E como é que eu vou definir o sucesso dessa instituição? Becker, independente do tamanho, eu vou medir pelos processos e pelos indicadores que eu citei.
A instituição que eu trabalho, ela atende o cliente final, porque o nosso processo de adesão, ele é maravilhoso. Tanto é que eu vou te responder que o que vai mandar hoje, eu gosto de trabalhar no meio a meio. Eu não gosto daquele consultor que vende 60 contratos por mês e também não curto aquele consultor que vende um contrato por mês. Mas olha que interessante, eu tenho uma conhecida que ela me ligou toda feliz, falou assim, Caetano, bati a minha meta, vendi 60 contratos agora em janeiro. E eu pensei assim em silêncio, né? Puta que pariu, 60 contratos em janeiro é muita coisa para uma pessoa só, sentada no telefone. Aí eu fiz uma pergunta para ela, fulana, a título de curiosidade, quanto você faturou? Ah, Caetano, aqui eu faço a minha taxa de adesão a R$ 50. Eu falei, pô, legal, top. Então você teve um faturamento de R$ 3.000. Aí eu vou falar de uma consultora que eu tenho lá em Pará de Minas, que com 3 vendas ela fez R$ 3.500. Aí você me pergunta, o que ela vendeu? Proteção veicular de caminhão. Então olha o ticket médio dela, como que é maior esse ticket médio. Só que essa pessoa está constituindo uma carteira. Então a gente vai falar um pouco da quantidade do tamanho da carteira. Uma carteira com 3 associados, se eu tiver um problema, uma greve, eu perco 2. Como eu tenho 60, eu não perco associado. Só que aí a sua pergunta, olha o que acontece, Becker. Hoje, como é que eu vou medir o sucesso do João? O João vende 50 contratos. Quanto que vale o João? Cara, vai depender muito. É igual futebol. Eu não entendo nada. Mas eu tenho certeza que se o Neymar jogasse num time de várzea, ele teria um valor do que o valor que ele tem hoje no... Onde é que ele joga? No PSG. Paris Saint-Germain, no PSG. PSG. Então, hoje, quem valoriza a instituição é o profissional, só que ela causa um efeito aqui muito perigoso. Qual que é o efeito perigoso? Ah, você trabalha com o Gustavo Becker? Cara, vem trabalhar comigo, porque aqui eu vou te pagar o dobro. Só que o cara não sabe que o João que trabalha com você, ele está em processo de formação. Então, quando a pessoa ela chega dentro do nosso sistema para atuar com proteção, a primeira pergunta é: o que você quer nos próximos meses, nos próximos anos? Quero ganhar R$ 20.000. Cara, impossível, você não vai ganhar R$ 20.000. Vamos... Sumiu o Tá áudio. ouvindo? Agora Tô aqui, tá me voltou. ouvindo? Você Voltou. não vai receber, você não vai faturar esse dinheiro que você tem. E aí vem muito aquela questão, Renato, mas hoje, quem é que tem valor? Você prefere um consultor que vende 60 ou um consultor que vende 10? Cara, eu prefiro o consultor que vende 5. Porque eu ensino e potencializo esse consultor a vender 10, 15, 20, 30, e aí a gente vem para um processo de retenção. E a retenção ela tem muito a ver com o objetivo pessoal. Hoje eu não posso simplesmente colocar lá no meu LinkedIn, no meu Instagram, atenção mercado, eu vendo X contratos por mês, estou à disposição. Isso vai começar um leilão e esse leilão vai simplesmente depreciar o valor do profissional, porque às vezes, se eu, Renato, não tivesse taxa de adesão, eu também venderia 60 contratos por mês. Só que a gente tem que pensar, olha que interessante isso, tá? Eu vendo muito porque a minha adesão é barata, então eu coloco um associado dentro da minha base. Esse associado aqui, às vezes, ele não paga nem o primeiro boleto, ele utiliza um reboque, ele utiliza um atendimento, ou até mesmo ele bate um carro. E aí a associação vai consertar o carro desse associado, vai gerar um prejuízo para ela, mas ele não gerou receita para a associação. Ou seja, ele foi atendido com reboque e foi embora. Olha a saúde financeira da associação que você trabalha indo para baixo, consequentemente o seu valor também vai para baixo. Nossa, a gente vê muito isso no mercado. Ah, eu vendo 200 contratos e sai 160. Exatamente. Isso aí tem a ver com retenção. Aprendi muito sobre retenção com o Júnior Sano, que nos assiste aqui, e é um processo muito, mas muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Hoje as pessoas falam, cara, eu vendo e não cresço. Ok, pega suas vendas lá de dezembro, que já pagaram o boleto agora em janeiro, você pode ter vendido 20 contratos. Olha aí no seu SGA, por exemplo, se você tiver acesso, quantos boletos pagos você teve das vendas que você fez em dezembro. E olha, se em dezembro do final do ano, esse associado que você vendeu em dezembro do ano passado, ele continua ativo e adimplente. Você vai perceber que não, porque muitas das vezes você, consultor, não faz nenhum tipo de relacionamento com o seu associado. E aí, e você acha que tem a ver também com uma questão de uma adesão desqualificada em relação à informação do que é o benefício? Ou Ô não? Becker, eu vou ser bem sincero, dentro da nossa própria gestão, dentro do meu próprio time,
Às vezes eu pego alguns casos e ligo para entender. O motivo do não pagamento é normal. Eu me apresento e falo, eu também fico apertado, também não pago conta, também pago em atrasado. Mas me conta por que você não pagou o boleto. Olha que interessante. Eu não paguei porque a pessoa que me vendeu, já vendeu errado, a gente não vende, a gente faz captação de novos associados, ok? Ela disse que eu teria quilometragem limitada de um carro por 50 dias. Cara, não existe isso. Então, o cara ele vai embora. Então, hoje a sua inadimplência da sua carteira, eu não estou falando de associação aqui, não estou dando consultoria para associação. Hoje o segredo que você tem muito mais do que o pós-vendas, ele vem na retenção. É você começar a entender os seus indicadores. Tira o pé do acelerador das vendas e começa a olhar para trás. Porque, Becker, imagina o seguinte, a gente vai jogar cliente para dentro, eu vou vender bastante, eu vou vender muito. Aí passa 12 meses, eu falo, cara, vendi 3.000 contratos, mas na minha carteira só tem 500. Ou seja, o cara que vai embora, ele vai embora por falta de informação. E aí ele cai depois nas redes de um profissional mais qualificado, e esse profissional mais qualificado ele resolve toda a demanda da própria venda. Por que que o mercado segurador, às vezes, ele massacra muito o mercado de associação? É porque o corretor, quando ele pega uma pessoa que veio machucada da proteção, ele fala, tá vendo? Esse pessoal vende um produto pirata, nem sabe te explicar, não é assim que funciona, é assim, assim e assado. Você pode ter certeza que hoje tem espaço no mercado, aquele consultor que está à disposição do seu cliente 24 horas. Vender é fácil. O seu problema começa quando o seu cliente, quando o seu associado precisa de alguma coisa 2 horas da manhã. É ali que eu quero ver de fato quem é que vai estar acordado, quem é que vai dar um suporte. Sem dúvida. E outro grande mito, né, Renatão, sobre os leads, né? Não sei se o Otônio está com a gente ainda, mas hoje a galera está acordando para o digital. Tá Acordando acordando. em fazer o trabalho, mas ainda existe muito nas redes sociais a questão do compre aqui, anunciando o preço, né, a partir de R$ 29,90 e tal, enfim. Aquela velha questão do mercado, da mercearia, né, do supermercado, né? Você coloca ali a, a faixa com o preço e vai atrair a pessoa pelo preço. Eu tenho até uma outra pergunta para falar sobre isso, mas nesse momento, mais voltado para o consultor. É obrigação da associação gerar o lead e entregar para o consultor trabalhar, ou o consultor tem que fazer o seu próprio, tem que gerar seu próprio lead? Becker, são dois momentos, e aí são dois momentos que eu chamo carinhosamente, o Felipe Ottoni tá aí, acabou de mandar uma mensagem, pessoa que eu estimo demais e tenho uma parceria muito forte com ele. São dois momentos o seguinte, mercado digital e mercado analógico. Eu chamo de mercado analógico aquele mercado lá da velha guarda, que eu passo ali na Avenida Contagem, Avenida Brasília, eu tenho 5, 3 meninas pegando nome e telefone. Ali gera muito fechamento. E eu tenho um mercado digital que eu estou sentado aqui agora, com os meus robozinhos, as minhas campanhas rodando aí. O grande problema é que, assim, entregaram uma metralhadora na mão aí de quem não sabe atirar. E por que eu digo isso? E, por favor, me compreenda bem, tá, pessoal? Não estou falando que isso está errado, até mesmo porque o meu conhecimento digital, Becker, de 0 a 10, ele é 5. Tá? O meu conhecimento de rua de 0 a 10 ele é 12. Então, assim, eu garanto para você o que eu estou falando. Você, Gustavo Becker, está na sua casa agora mexendo no seu telefone. Então, vai aparecer para você no mínimo 5 propagandas de associações distintas. Então, aquele associado que cotou comigo de manhã, ele está cotando com você, ele está cotando na Potência Truck, ele está cotando na Master Truck, ele está cotando lá com o Felipe Ottoni, ele está cotando com muita gente. Então aí vem um momento que é muito diferente, que é o digital do analógico, e aí você vai entender o porquê que eu quero te dizer isso. Porque quando eu, Renato, exemplo, tá? Eu, Renato, eu estou na rua fazendo ação de prospecção, eu gosto de muito imposto de gasolina e entenda, às vezes eu demoro 3 horas para entregar 4, 5 panfletos. Por que eu demoro 3 horas? Porque eu estou criando relacionamento. Eu estou criando ali com ele um relacionamento, ou seja, eu troco o telefone, eu troco informação.
Lá no mercado digital, eu tenho o poder de quê? De escalar o nosso negócio. Então, não tem certo, não tem errado. Eu vou pegar aqui a fala do Felipe. Hoje, o consultor, né, o vendedor, digamos assim, que fica resolvendo o problema, ele não produz. Porém, aquele consultor que não resolve problema, ele perde o seu maior ativo, que é o seu associado indicador. O mercado digital, ele tá vindo numa crescente muito poderosa. Só que essa mesma crescente, o que acontece? Eu vou anunciar um curso hoje, eu vou entregar uma super promessa e vou vender um curso por 299. Vou ensinar como é que você faz campanha, como é que você gera leads. 100 pessoas vão comprar. Então amanhã se prepara que você tem 100 anúncios rodando sem pé e sem cabeça. E aquilo vai virando uma salada mista na cabeça do seu futuro associado. Só que, Beck, o mercado é tão grande que às vezes você passa despercebido. E hoje eu percebo que muita gente investe no digital, as pessoas inteligentes estão tendo um belo resultado. Tanto é que você pode citar o Felipe Ottoni dentro da metodologia de venda dele. O Felipe hoje ele não consegue atender mais a demanda que ele tem. Eu sei que o Felipe Ottoni ele é especialista hoje no segmento de truck. A associação que ele representa, ele hoje, né, não vou abrir aqui, mas o Felipe ele faz muita venda dentro desse processo. Ele não tem equipe externa, eu já tenho uma equipe externa que também entrega um bom volume de vendas. Então, nesse momento, não existe o certo ou errado. A opinião que eu te dou aqui é a minha, tá? O que eu enxergo do mercado digital. Tanto é, Beck, que eu sempre não me senti muito confortável para colocar um curso à venda para um novo consultor, para um novo consultor. É diferente de você comprar um curso de gestão de tráfego. Eu quero aprender a gerar o meu próprio lead. É inteligente, enquanto você está na rua, você tem aí a máquina atrás trabalhando para você. Isso é otimização de resultado. Só que não adianta, para encerrar aqui essa minha colocação, não adianta você gerar 100 leads no computador e você pegar mais 30 nomes, ou seja, 130 nomes, se você não sabe fazer a jornada do cliente. Quais são as etapas e processos que você tem que adotar com o cliente? Uma coisa que eu vejo sempre, tá? As empresas, ou melhor, as associações, elas geram muito leads, elas geram leads. Só que o lead que eu peguei na segunda, ele não me respondeu na terça. O que eu faço? Eu tiro esse cara das minhas anotações e vou ligar para outro. Então, esse cara aqui ele tem que ser trabalhado na quarta, na sexta, no sábado, na outra semana. Ele já clicou, ele já entrou no seu funil. Agora é tratativa, é a jornada. É o que eu te falei, é a plantação. Você tem que ter paciência. Espero ter respondido a sua pergunta aí do jeito Top, que você me perguntou, ok? top, muito bom, Renatão, muito bom. O que que você como líder, né? Eu vi que você, né, falou com muitas pessoas que passaram no seu time e muito bacana, né? Você reconhecer que a galera evoluiu, né? E buscou carreira solo, Sim, buscou liderança em outras associações, muito legal isso. Às vezes acontece o contrário, né? Às vezes a pessoa fica chateada, fica puta porque o cara foi embora. Cara, eu acho que faz parte, né, do jogo, faz parte né, de todo esse cenário que a gente vive. Agora, você exato. como líder, hoje você gerencia, tem na sua equipe quantos consultores? 110 consultores. 110 consultores. O que que você busca fazer para manter esse consultor ativo, produzindo, com tantas possibilidades no mercado, com tantas opções, e Sim, sabendo que a PVS é uma grande vitrine, né? O que que você perfeito. faz para manter essa galera? Bom, primeiro vamos esclarecer o seguinte. Hoje, as 110 pessoas que compõem o meu time aqui, e ainda é um time pequeno, elas são pessoas divididas da seguinte forma. Eu tenho os meus gerentes regionais. Então, cada gerente regional, ele desenvolve uma equipe comercial. E o que o meu gerente faz é replicar tudo aquilo que ele aprende comigo. E olha que interessante, só para você entender. Então, hoje o Gustavo Becker, ele entra como consultor. E o que faz o Gustavo continuar dentro do processo? É o que eu chamo plano de carreira. O Gustavo, quando ele entra como consultor, ele já entra visualizando que amanhã ele pode se tornar um regional, um gerente regional. E aí, o que é que vai fazer o Gustavo seguir o processo? E eu gosto de falar muito isso para ficar claro por que os meus ex-liderados não continuaram no meu time.
Cara, eu vou te dar uma resposta muito simples. Depois que você conhece o processo e que você enxerga as oportunidades, todo mundo tem direito de crescer. A primeira coisa que eu falo, eu treino as pessoas, não é para que elas se tornem reféns do meu trabalho. Eu treino essas pessoas para que elas se tornem melhores do que eu, pois somente isso aqui é que vai puxar a minha régua do conhecimento para cima. Então eu não tenho um time de pessoas incapacitadas, eu tenho um time de pessoas capacitadas e daqui a pouco essa pessoa ela pode ir para onde ela quiser. É normal, mas o que que mantém hoje uma pessoa engajada, uma pessoa ali com o seu trabalho? Plano de carreira, estabilidade e uma boa estrutura por trás. Porque não adianta você ser o papa do mercado digital, gerar lead adoidado, ter uma puta equipe comercial e a associação que você trabalha, ela não entrega o seu produto. Ela simplesmente não dá assistência quando o seu cliente, o seu associado precisa. Então, hoje, Beck, o que eu fiz questão de anotar aqui é plano de carreira, preparação. Uma coisa muito importante, o que mantém um consultor dentro de uma instituição é o modelo de gestão que essa associação possui para com os seus associados. Não adianta a minha fachada ser de cristal, não adianta o meu carro ser uma nave espacial se eu não consigo entregar algo na ponta para o seu João que adquiriu o programa de proteção veicular e que ele paga o boleto a cada 30 dias. Então, eu sempre falo, você está sendo treinado, você vai vir aqui hoje, só de você falar, estou na PVS, como eu posso referenciar outras 4, 5 associações sem problema nenhum, são associações que eu entendo que são sérias e falo, olha, qualquer associação, entenda, não é porque você entrou no time A, no time B, no time C. Se você tiver resultado, você vai receber proposta, mas entenda, quem vive de proposta é diferente de propósito. Então, eu posso ter um propósito de ter um crescimento na minha vida e receber uma boa proposta. Então, todas aquelas pessoas que passaram e que vão passar pelo meu time, elas estão aptas a trabalhar no mercado. Só que é o que eu te falo, Becker. Por que, que as pessoas conseguem se manter no mercado? Eu me desafio todos os dias, inclusive eu tenho que viver o processo que eu prego. Eu tenho que ser o primeiro cara a sentir a dor que o meu mercado faz os consultores sentir. Eu tenho que ser o cara que tem que compreender, eu tenho que pensar sempre na frente para o meu consultor. A nossa profissão ela não é fácil. Quem fala que ser consultor é fácil é mentira, não é fácil. Não existe fácil, existe muito trabalho. Eu nunca vi ninguém na face da Terra ganhar dinheiro sem trabalho. Ninguém que tem sucesso teve sucesso por acaso, né? Não, não teve, cara. Não teve. É Não sorte, é tem. competência e habilidade. É. E muito legal você falar desse acompanhamento, dessa preparação. A gente vê, Tem que né? ter essa preparação. Vocês Eu fazem esse tenho... trabalho muito bem. Esse trabalho Ó, de mostrar para o time que o cara tem que estar preparado, que ele precisa realmente de conhecimento para ele evoluir. Se ele não tiver conhecimento, ele não vai evoluir. e eu vou te falar uma coisa. Sim, sou preparador de pessoas para trabalhar em outras associações. Sim, recebo pessoas que vêm de outra associação, que estão vindo de outra associação para trabalhar conosco. Recebo pessoas que querem ter uma passagem. Recebo pessoas que fazem parte do meu time comercial, que fica ali 1, 2, 3 meses e depois o cara despiroca e fala: velho, recebeu uma proposta para ser vice-presidente. Eu sou o primeiro a falar: vai, velho, coloca em prática, porque você precisa ter essa experiência. Você não tem que ficar vivendo o resto da vida nesse pensamento que nós temos. Você tem que ter experiência. As pessoas, elas sobrevivem por causa das experiências acumuladas. E se você for, por favor, você tem o meu contato, pode me chamar na hora que você quiser que eu vou te ajudar. Até mesmo porque se você estiver bem, eu estou bem. E a melhor forma que eu tenho de crescer com a minha equipe é quando o meu concorrente cresce. Se o meu concorrente não crescer, a minha equipe não cresce. É a teoria do elástico, Becker. Se você sobe, eu tenho que subir, cara. Não tem como eu ficar sozinho no mercado. Aí volta lá para a primeira pergunta que você me fez. Preparo. Tem que ter preparo. É o que eu sempre falo com o Fábio Moreira, que está lá em Cascavel, se não me falha a memória, lá no estado do Felipe. Eu falei, Fábio, o grande problema hoje é que não existe problema dentro da associação. Como assim, Renato? Que viagem louca é essa? Becker, para mim vai ser a coisa mais normal se daqui a 3, 4, 5 anos acontecer o que nós começamos a chamar de uberização da proteção veicular. Como assim uberização da proteção veicular? É uma profissão.
E assim como profissão, eu vejo hoje João, que é profissional, que trabalha no hospital da Unimed, e João simplesmente parou de trabalhar no hospital da Unimed, foi trabalhar no hospital da Amil, da Golden Cross, exemplo que eu estou dando. Isso tem muito a ver com plano sólido. Aquele consultor que hoje fala, velho, eu vou começar minha vida aqui na PVS, se der errado eu vou lá para Potência Truck, se der errado eu vou lá para Patrimonial, se der errado eu vou lá para Gol, eu vou lá para Plus. Cara, esquece, você não vai ter crescimento. Você precisa fincar o seu pé num lugar só e falar qual que é o plano de carreira desse negócio. Eu te falo que associação, trabalhar é igual casamento. Você tem que escolher muito bem, porque senão você vai sofrer o resto da sua vida. Com certeza. Eu falei de casamento, você ficou meio depressivo, cara. Ainda bem que eu casei uma vez só. Renatão, e aí você falou de plano de carreira, né, velho? Sim. Plano de carreira. Eu lembro que lá atrás, em 2019, quando eu te procurei... Você me procurou em 2018. Eu tenho a memória muito boa. Cuidado com o que você me promete, porque eu lembro. 2018. Nós conversamos em 2018 e em 2019 nós almoçamos na Avenida dos Engenheiros, lá no Castelo. Você me falou do plano de carreira. Cara, exatamente. Ficou um negócio interessante e me ajudou muito. Eu acho que eu já te falei isso, me ajudou muito, porque no início ali eu fiz umas assessorias e tal, e aquilo me ajudou muito. Depois eu fui entender que eu tinha que focar no que a gente está fazendo, e a gente está fazendo um trabalho que eu tô achando assim, que tá... É aquele trabalho que você falou, o Felipe falou isso também. Um dia eu falei com o Felipe, cara, pô, tem 3 anos que eu tô dando murro em ponta de faca, parece que tá dando murro em ponta de faca, mas, cara, é algo que a gente tava falando, né? Nenhuma criança, ninguém nasce adulto, né, velho? Você nasce bebê, você tem que ir pro... E a gente tá indo, cara. Estamos indo. Você tá levando a conversa para um lado muito, muito, muito interessante, cara. Porque olha só, talvez se as 113 pessoas aqui não souber agora, você tem um projeto que é uma universidade. E quando a gente fala em uma universidade, gente, entendam bem, independente de onde vocês atuam, nós vendemos o mesmo produto. O meu produto ele pode ser rosa ou ele pode ser azul, mas é o mesmo conteúdo. E aí, Becker, sem saber, você tem preparado, de fato, não é um curso, cara, é uma universidade. A universidade ela nunca vai deixar de transmitir conhecimento. O cara que entra hoje fala, eu quero o norte. Seu norte está aqui, agora escolhe onde você quer atuar. É assim que funciona. Você vai escolher onde você quer atuar. A gente vem vivendo eu posso dizer, a gente vem quebrando barreiras, né? Porque o brasileiro, ele não tem a cultura de estudar. Se você pegar o tamanho, né, de pessoas formadas, blá, 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 a gente vê, né? Questão de leitura, hábito de leitura e tudo mais. Mas quando você vê o que a gente está fazendo, eu estou achando que está sendo um trabalho bonito, mas muito trabalho. Mas a gente está disposto, é minha paixão, é meu tesão de fazer isso. E está sendo muito legal. Tá rodando. Depois eu vou até te mandar em off algumas informações lá. E no finalzinho aqui eu falo da carteirinha. A gente está lançando a carteira do consultor profissional. Assim como o mercado segurador tem, né, a SUSEP, o cara tem que fazer um curso obrigatório para ter uma carteirinha para atuar. A gente está lançando o FCPV. Parabéns. Então acho que vai ser muito legal. Para aquilo que você falou, né? O cara precisa se preparar, ter o que você quer ser consultor. Então primeiro faz isso aqui, depois você vai avançando. Isso aqui, velho. Então a gente tá Beck, ninguém nasce pronto. E quando a gente está falando de equipe, a gente está falando de comercial. Adson, um beijo para você aí do Rio de Janeiro. A gente está falando aqui de liderança. E aí é uma pergunta que eu entendi nas entrelinhas. Ninguém nasce líder. Ninguém nasce líder, ninguém nasce com o poder da fala, ninguém nasce falando bonito, Becker. Essa era a próxima pergunta. O que um consultor precisa fazer? Fala assim, beleza, eu quero ser igual o Renato Caetano, quero ser líder, quero muitas pessoas, muitas regionais, o que eu tenho que fazer? Cara, como eu disse, ninguém nasce líder. Algumas pessoas, elas já são agraciadas desde quando elas nascem com algumas habilidades. Exemplo,
Eu nasci com a habilidade de tocar violão. Tenho propensão a ser um cantor ou ser um compositor ou só tocar violão na minha casa. Só que se eu quiser aprender a tocar violão, eu vou buscar o melhor professor de mercado. Então hoje não tem curso para você falar, eu quero me formar em liderança. Você pode ser um excelente vendedor, um excelente captador. Entenda bem que agora eu falo de forma geral. Você pode ser o melhor vendedor da América Latina, mas na hora que você for liderar um grupo de 10 pessoas, você vai desistir da sua vida porque você não nasceu para liderar. O que eu falo de liderança? Eu quero ser líder. Estuda. Eu quero ser líder, aprenda. Eu quero ser líder, entenda e compreenda e compartilhe. Eu quero me tornar um grande líder de mercado. Meu irmão, vai estudar, porque poucas pessoas estão estudando para serem líderes de mercado. Hoje, quando eu falo com você, bem assim, Renato, você forma líderes? Sim, eu mostro o caminho da liderança e falo, você quer ser líder? Você quer ser o quê? Renato, eu quero ganhar dinheiro, não quero liderar ninguém, eu quero liderar a minha vida. Então, primeira regra, para você ser líder de equipe, você tem que aprender a liderar a si mesmo, ser líder de si mesmo. Então, aquele cara, Becker, que não tem resultado, aquele cara que é desorganizado, descompromissado, que não tem planejamento nenhum, que foi a pergunta que você me fez no dia do consultor, o cara que não tem noção de como vai ser o dia, a semana e o mês e o ano dele, esquece, ele não é líder. Até mesmo porque o cara que senta na cadeira e fala, eu sou líder, ele é um pseudo-líder. O líder de verdade, ele tem que conhecer todo o caminho. Beck, quando você viaja com a sua família e que você quer fazer um passeio, você chama quem? Um guia turístico. Por que você chama um guia? Porque ele já passou por todos os caminhos, conhece todos os perigos e todas as diversões. Esse é seu papel de líder. O líder de verdade hoje, para quem quer ser líder, estuda, cria massa corporal, cria inteligência emocional, cria planejamento, aí sim você está com conhecimento teórico, agora coloca na prática. Se você não consegue liderar a sua própria agenda, você não vai conseguir liderar nenhum time. Essa é a resposta que eu te falo. E olha que hoje, quando o pessoal fala quantas pessoas você tem, cara, eu tenho só 110 pessoas. Imagina o nosso diretor lá do Rio de Janeiro, Leandro Brito, que tem uma equipe de 1.500 pessoas. Como é que você lidera um batalhão desse? Então, liderança é isso. Você quer aprender? Cara, tem um monte de livro aqui, aqui em cima aqui que você vai ler sobre liderança. Mas uma coisa é a leitura, uma coisa é a prática. Se você quer liderar, você tem que entender qual que é a necessidade do seu liderado. E aí, olha que situação difícil, Beck. Eu lidero um time e esse meu time lidera outro time. E eu sempre falo para os nossos consultores que são liderados pelos líderes. Nunca permita que a velocidade do líder defina o sucesso do liderado. O pior consultor é aquele que fala, meu líder vai fazer. Esquece. Quem tem que fazer é você. Essa é a resposta. Eu vi esse vídeo seu, eu gostei demais. Nunca. Essa frase é minha, tá, viado? Se você copiar, eu vou Top. cobrar direitos autorais. Não vou copiar, não. É porque eu sou um péssimo líder. Seu Beck, o que eu aprendi é o seguinte, não deixe que a velocidade do líder defina o sucesso do liderado. Então, hoje você é líder, você não é chefe. É diferente. Eu conheço amigos que são consultores em regime CLT que tem carteira assinada. É outro universo. Eu conheço aquela pessoa que está ali para desbravar. É outro universo. Nós estamos em um momento que não existe chefe, existe líder. Eu sou líder, é líder de célula, é líder de time, é líder de casa, é líder de equipe. Esquece aquela era do chefe barbudo que bate a mão na mesa e fala, Beck, eu estou mandando você fazer. E esquece, não existe mais. Acabou. Você falou fazer um comentário que eu acho que é pertinente. A minha esposa trabalha na Vale e a chefe dela, a Vale tem muito esse negócio de empregado, chefe, empregado e tal. Tem. Ela transfere a energia do outro gerente dela para o time. Fica todo mundo fudido porque o gerente dela é um cara extremamente bruto, e fala e grita e não sei o quê. E ela pega essa mesma energia, o jeito que esse cara passa e desmonta na equipe dela. Então eu acho que tem essa frase sua da velocidade, me lembrou esse caso. Quer dizer,
todo mundo desmotivado, tem 3 excelentes profissionais do time dela que estão querendo pedir demissão. Da Vale, quer dizer, paga bem, Eu sei, benefício. demais. Cara, essa empresa é uma mãe. A minha esposa trabalha na Vale. E eu sei muito bem o que é isso. A minha esposa, ela está em home office constante desde quando aconteceu aquela situação em Brumadinho, né? E Aham. ninguém mais da empresa volta. E é o que eu entendo. Lá tem chefe, porque lá se paga salário. Se eu pago salário, eu quero o resultado. Agora, você já imaginou se eu fosse um líder escroto, se eu gritasse com o meu liderado e falasse assim, puta merda, ô Marcele, que está aqui da Marcele da Horizonte Proteção Veicular. Marcele, pelo amor de Deus, deixa de ser lerda, você tem que fazer isso aqui agora. Cara, isso é assédio moral. Ela simplesmente vai juntar o computador dela e o carregador dela, porque o consultor hoje ele não precisa de papel, ele tem que trabalhar no digital, e vai embora para onde ela quiser. O consultor, Becker, vai chegar um momento, daqui a uns anos, que ele vai poder escolher aonde ele quer trabalhar. Porém, é o seguinte, ele vai escolher e todas as outras entidades ela terão um plano de carreira. Então compete a você escolher ou não. A gente tem que entender que hoje eu não sou o senhor do engenho e tenho os meus escravos comerciais. Presta atenção, eu sou a fonte amplificadora de conhecimento e energia. E eu quero que meu liderado, o liderado, ele tem que questionar o líder, ele tem que argumentar com o líder, ele tem que extrair o que ele puder do líder. E o líder ele tem que ser inteligente para aprender com o liderado dele. É só assim que você cresce. Eu tive um chefe, meu único emprego CLT foi na Fundação Getúlio Vargas em 2004. Esse Excelente. cara, com 3 meses de empresa, esse cara fez uma reunião de resultado, deu um tapão na mesa. Eu lembro até hoje, uma mesa gigante, deu um tapão na mesa. Eu quero é resultado, porra! Boa! Deu um tapão na Uf, mesa. Eu pedi demissão disso 2, 3 dias na frente. Falei, cara, vou trabalhar com um brutamonte desse, eu não preciso disso não, velho. não tem Aí eu como. E larguei, olha, aí eu larguei o emprego e fui fazer sim, teatro. melhor coisa que você fez. E vou te falar um negócio, velho. Você é um excelente profissional e talvez você não enxergue ainda a importância que você tem para o mercado. Ah, você tem que começar a entender isso. Importância porque, Beck, é questão de tempo. Ninguém faz sucesso do dia para a noite. E aí uma coisa importante, eu não posso exigir nada do meu liderado. E olha, para quem é consultor e quer ser líder, uma outra pergunta, uma outra dica. Se você quer ser líder, você tem que saber ser liderado. Até mesmo porque o líder, uma das qualidades do líder é saber ser liderado, é aceitar ser liderado. Eu tinha na minha equipe uma pessoa que era ingerenciável, ele não aceitava a minha liderança. Talvez por causa da minha idade, talvez por causa que ele era um pouco mais velho, que ele tinha vontade de crescer. Eu falei, cara, sabe que dia que você vai crescer? No dia que nós dois nos separarmos e você for para o mercado. Infelizmente, aqui eu estou em uma posição, eu não pedi, né, para você sair, eu não pedi para você entrar, o mercado está aqui. Você diz que não tem sucesso porque você me tem como líder. Eu tenho pessoas que reclamam de mim também, Beck, é normal. E outra pessoa tem sucesso porque fala que me tem como líder. E aí, a culpa é de quem? Eu vou assumir a culpa porque você não consegue ser liderado e eu não tive habilidade o suficiente para despertar em você, para provocar simpatia e criar essa aceitação de sermos líder e liderado. É mais ou menos assim que funciona o relacionamento. Como que você vê o segmento proteção veicular nos próximos anos? Bom, vou te falar assim, coisas que eu tenho na minha mente, essa minha visão para 105 pessoas. Um abraço, Michele, está aqui falando, ó, Renato, mesmo como presidente, nunca foi chefe, por isso que eu quebrei. A Michele que está aqui já foi meu financeiro. Michele, muito obrigado por todas as vezes que você atendia o telefone de quem ligava me cobrando, tá, Michele? Excelente. O Beck, eu enxergo o seguinte, oceano azul. Oceano azul porque é cheio de oportunidade, mas só vai prosperar de verdade quem tiver especialização. E quando eu digo especialização, é prática e é conhecimento. E não só de rua, tá, pessoal? Conhecimento de rua é muito bom, a gente precisa ter conhecimento aqui, ó. Ter cursos profissionalizantes, ter especializações do segmento. E eu enxergo esse mercado
cada vez mais com uma boca do funil, Becker, muita gente entrou, mas pouca gente vai conseguir se manter. Porque com o passar do tempo, as informações e as tecnologias elas vão exigindo cada vez mais de todos nós. E o mais importante, o seu associado, o seu cliente, ele já está profissional. Ele conhece muito mais do plano do que você. É aí que entra o modelo digital. Então eu enxergo assim como uma baita oportunidade para se criar aposentadoria nesse mercado. E olha, gente, quando eu digo aposentadoria, não é parar de trabalhar, ficar sentado barrigudo não, tá? É estabilidade. Como assim estabilidade, Renato? O vendedor tem estabilidade? É claro que tem estabilidade. Você tem um carro há quanto tempo? Ah, meu carro tem 5 anos. Meu amigo, se você tem um carro há 5 anos, o seu cliente pode ter um carro há 6, há 7. E aí eu te pergunto, Beck, eu vou te devolver uma pergunta aqui. Qual banco que você tem conta hoje? Tem no Bradesco. Há quantos anos? Cara, mais de 10. Pronto, já respondeu. Você tem conta no Bradesco há mais de 10 anos. E você nunca saiu do Bradesco com todos os bancos existentes até hoje. Não sei se é por relacionamento, não sei se é por preguiça, ou não sei se é por praticidade. Então é isso que vai acontecer. O que o Bradesco fez, Beck? Ele se modernizou. E olha que o Bradesco não é um dos bancos mais modernos que tem, hein? O Bradesco é uma instituição já consolidada que ela poderia ter se modernizado há muito tempo. Ela tentou com o banco digital, que era aquele banco Neo, não deu muito certo, mas está aqui estável. Então, o que vai acontecer? O mercado ele me dá essa possibilidade de crescimento. Ele me dá essa possibilidade de enxergar a médio e longo prazo. É só você olhar o seguinte, cara, eu entrei nisso em 2008, eu entrei na PVS em 2015, estamos em 2022. Nós temos planejamento para os próximos 10, 15, 20, 30 anos, velho. Isso é muito legal, cara. É legal Cara, é demais. muito legal, é muito legal. E o que você falou no início, cara, é isso. Eu acho que o nosso mercado precisa se unir mais, sabe? Entender que somos parceiros. Você falou muito bem. Queria que você falasse um pouquinho da regulamentação. Falo. O que que você entende da regulamentação? E aí, antes de você falar, eu vou comentar rapidamente que a gente tem uma ligação lá com o pessoal da APV. Sim. E aí eu vi um vídeo recente da APV, recente mesmo, e eles estão em negociações lá, conversando com o Ministério da Economia, em suma, Ministério da Economia, OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, Receita Federal e tudo mais, para que o projeto realmente tramite. Em março eles vão entrar com um projeto para regulamentação. Então é algo Perfeito. que pode acontecer, né, até o final do ano. Eu acho que até no ano eleitoral, né, é uma grande surpresa, mas as informações são bem contundentes de que isso pode acontecer. Como você, então, vê essa questão da regulamentação, as associações, quantas vão ficar, quantas você acredita que existem no mercado, enfim, como é que você vê a regulamentação do modo geral? Perfeito. Antes disso, deixa eu só responder uma pergunta que foi feita aqui acima. Perguntaram se o digital vai aposentar o consultor. Não, não vai. Por mais que seja 100% digital, onde a pessoa ela tem a opção de contratar a proteção online e fechar online, resolver tudo online, ele ainda vai Olha, precisar de uma figura nós humana, tá? estamos aí, desculpa te interromper, mas a gente tem que mandar um Sim. abraço aí para o Alexandre. O Alexandre está prestigiando a live aqui. Ô, meu presidente. Peraí, meu presidente tá aí? Presidente? Ela, Alexandre PVS. Ah, que felicidade. Meu presidente Obrigado está aí, pela cara, presença, viu? fantástico, fantástico. E vou Valeu, responder a Alexandre. sua pergunta, o meu pensamento, tá? Eu não tenho propriedade intelectual para falar sobre regulamentação, porque eu não atuo nas áreas que estão por trás disso. Mas, ô Becker, se um dia acontecer a regulamentação, eu vou te dar aqui um pequeno exemplo. Por que que hoje, quando eu me formo em direito, eu tenho que passar na OAB? Por que que quando eu me formo em medicina eu tenho que ter o CRM? São filtros, são divisores. Presidente, um grande abraço para o senhor, viu? Uma liderança que eu aprendi com você. Tá aí um super líder para quem não sabe, tá, Beck? É uma pessoa de uma Fico. humildade que não cabe aqui Não. nesse país. No dia que eu sentei com o Alexandre, eu fiquei até. Falei, Alexandre, o Alexandre Apaixonado, você ficou muito, apaixonado. muito educado e tal. Eu falei, não, né? Presidente e tal, o tamanho dessa associação. Eu fiquei até assim, né? É comigo mesmo. Exato. E não é, e Muito não é massa, puxando o Alexandre. saco do presidente, muito pelo contrário. Até mesmo porque tudo isso hoje aqui foi ele quem construiu lá atrás
na velha guarda. Então, Becker, respondendo a sua pergunta de forma assim bem clara, se amanhã acontecer uma regulamentação, eu te falo que isso vai ser um divisor de águas. E um divisor de águas muito sério. E um divisor assim onde, repito, tá? Já 4 vezes estudar a especialização. Quem não tiver preparado para o mercado, ele simplesmente, não é que ele vai deixar de existir, mas ele vai perder espaço. É normal. Então, se amanhã nós tivermos aí, Renato, houve uma regulamentação, o que que vai acontecer? Cara, desculpa a forma que eu vou falar, mas o ônibus que está com 50 pessoas, ele vai passar a ter somente 20 pessoas. Então, o que que eu quero te dizer com esse exemplo aqui? É que ele vai dar uma chacoalhada e poucas pessoas vão resistir talvez às mudanças. E quando eu digo isso, eu não digo com propriedade de presidente, viu, pessoal? Eu digo com propriedade de vendedor. Hoje, o cara que não tiver qualificado, ele não vai ter espaço lá na frente. Becker, se amanhã o mercado falar o seguinte, olha, foi regulamentado, você quer atuar em qual associação? Quero atuar nessa. Olha, essa não pode porque ela não está regulamentada. Ah, mas eu quero ir nessa. Essa pode. Você tem formação? Você tem estudo? Você fez algum curso lá na universidade de proteção veicular que vai te preparar? Você sabe qual que é a ética do mercado? Você sabe qual que é o manual de conduta? Hoje, para o cara ser consultor, ele tem ética, ele tem manual, ele tem tudo. Então, é isso que vai acontecer com a gente. E eu vou enxergar de forma positiva. E aí, Beck, uma coisa, essa pergunta vai ser um bônus aqui, essa resposta que eu vou passar. Quando eu falo em proteção veicular de velha guarda, que eu olho para as pessoas que realmente, exemplo, tá? O nosso presidente Alexandre Scarpelli, ele já foi consultor, ele já sentiu na pele todas as dores do consultor e ele constituiu um negócio chamado proteção veicular. É diferente de um presidente que agora em 2013 resolveu montar uma associação de proteção veicular porque ele disse que é rentável, ele disse que vai ficar milionário com isso. Esse cara, eu tenho medo, ele prejudica o nosso mercado. O cara que está lá atrás, não, ele tem uma legião de pessoas que vivem desse negócio, ele tem um cliente que vive desse negócio, ele tem um nome a dizer lá no mercado. O cara que simplesmente falou, Beck, vamos montar uma associação aqui, vamos vender para a gente andar de carro importado, cara, esse cara é a minha preocupação do mercado. Esse cara, talvez ele não vai sobreviver. Infelizmente temos muitos casos, né? Tem um rapaz Exato. perguntando aqui, ó. Nereu Onde Alexandre. posso fazer esse curso? Lá na PVS. E tudo online, tá, Nereu? Tem um EAD do consultor. E a gente tá aí, estamos conversando. O Elton não tá aqui não, mas Elton, fica a mensagem para você. Estamos na área, vamos voltar a conversar, vamos administrar essa plataforma aí, meu jovem. É isso aí, cara. Vai para cima. E o Vamos nessa. Beck, e só para concluir, eu já tive medo dessa regulamentação. E que bom que eu senti esse medo, porque o medo me fez estudar, me fez buscar. E aí é bom perguntar, o que que você estuda, Renato? O que que você está fazendo? Bom, galera, eu estudo tendência de mercado. Eu estudo o mercado que eu atuo. Eu estudo sobre carro, eu estudo sobre engenharia, eu estudo sobre história, eu estudo sobre matemática, sobre finanças, eu estudo sobre seguros. Uma hora tudo que eu estudo vai ter utilidade. Ah, o Então, conhecimento nunca é perdido, né, cara? Nunca é exatamente, perdido. exatamente. É esse o Olha, pensamento que eu também tenho. eu quando em 2003, quando eu larguei tudo, 2004 para ser ator, eu falei, meu Deus, enfim, né, vivi aquele momento. Mas hoje eu utilizo coisas que eu aprendi lá atrás, na minha carreira Exatamente. hoje, que me ajuda demais, porque eu tive aquelas oportunidades lá atrás, eu tive que estudar aquilo lá atrás e hoje eu uso como ferramenta para o meu dia a dia. Então tudo que você estudar, nada vai ser perdido. Pode ter certeza que você vai usar em algum Não momento. vai. E aí, Beck, eu tenho que te contar também uma questão que é do digital. O digital, ele está vindo como uma forma moderna. Só que cuidado com o digital. O digital, eu digo que é o seguinte, olha, o consultor que está na rua, ele tem na mão uma metralhadora. O consultor do digital, ele tem na mão um botão, que ele explode uma quantidade de quarteirão ao mesmo tempo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, respondendo assim, regulamentação, mercado, futuro, volta a dizer, independente de onde você atua, com o que você atua, cara, estuda, não caro você entender lá na Digo como é que funciona esse curso, essa especialização. Repito, Gustavo, não estou do nada aqui no nosso bate-papo. Eu peço para quem me considera como concorrente, cara, estuda, porque se você crescer, eu também vou crescer.
Não adianta você falar inglês enquanto a nossa galera está falando aqui o mineirês. É mais ou menos assim, Gustavo Becker. Show de bola. Meu amigo, quero te agradecer. Já Tem são 9 h pergunta? 12. Tem pergunta da Antes de galera você me aí? dispensar. Tem, antes de você me Não, não é que dispensar, dá um eu início não nessas quero te perguntas aí. dispensar. Não quero te dispensar assim, não. Eu tô preocupado que você ter cedido aqui Não, seu dia, que isso, fico sua tranquilo, velho. noite. Adoro falar. Quanto mais eu falo, mais eu aprendo. Vou responder as É, perguntas antes de a gente ir embora. Até vamos para ver. o meu passe não ficar desvalorizado no mercado, Becker. Sou consultor de uma associação sem nomes. Aqui teve várias divisões. Ó, esse aqui eu não sei se eu posso falar, mas deve ser algum. Ah, não, Triângulo Mineiro. Renato Caetano é pica! Cara, eu sei quem que é Eita! esse aí. Eu sei quem que é. Esse é o Jair Nunes, é um gerente que nós temos na PVS Brasil. O Jair, ele foi gerente do Grupo Tauá durante 10 anos, gerente financeiro dos 3 hotéis Tauá. E o Jair, ele Ah, que legal. simplesmente largou tudo que ele tinha para acreditar nesse projeto e hoje ele está muito bem. Então é um cara que eu tenho grande consideração. Jair, um abraço para você, viu? Vai para cima Ah, eu sempre e tive conta lá no comigo. Tauá, cara, gostei demais. Estive lá É, recente. o negócio é muito bom. Muito bom. Como Tem, captar consultores? Sou licenciado. tem Eu que não ir sei quem alguém. que é o oficial de Essa ministério. boa, bons consultores. Essa eu não... Ah, tá. Como captar consultores? Sou licenciado. Cara, Boa. possivelmente a linguagem que ele está utilizando é a linguagem muito dos amigos lá da Lions, né? Que eles chamam o pessoal de licenciadas e algumas associações que talvez ele comercializam uma franquia, né? Nada contra, nada a favor. Mas respondendo a pergunta, você vai captar as pessoas pelo resultado que você tem. Entenda, resultado não é ostentação, resultado é planejamento. Então as pessoas elas vão seguir por aquilo que você diz que consegue fazer e você prova que você pode fazer. Essa é a melhor coisa. Onde que eu arrumo? No mesmo lugar que existem pessoas querendo trabalhar em regime CLT. Entenda que você vai reunir 100 pessoas para apresentar o seu programa, o seu plano de carreira, e dessas 100 vão ficar uma única pessoa, vai ficar uma única pessoa. Então isso faz parte do processo, porque ninguém quer ter a dificuldade do nosso trabalho. É isso aí. Show. O que mais? Desse mercado, as grandes associações vão comprar Daiane as Almeida, um pequenas? beijo para você. Aqui, ó, alguém tá perguntando se as grandes associações vão comprar as pequenas numa possível regulamentação. Cara, eu não tenho propriedade para responder isso, eu acredito que não, até mesmo, eu acredito, quem está falando aqui sou o Renato Caetano, não tenho nenhuma informação quanto a isso. Eu te falo que isso está fora do escopo, até mesmo porque não existe essa situação de comprar a carteira de associação. O que existia muito era parcerias, né? Vamos fazer a parceria comercial, mas eu acredito que não, né? Não vai ter essa Ah, compra, não. o Flávio Flecha está perguntando como é ser considerado o muso da proteção veicular. Essa pergunta é para você, cara. Ah, pra mim, tô ficando careca, filho. Tá, Felipe tá mim tá ficando. doido. Felipe tem um médico pra você, tá? É? Show, obrigado, melhor diretor. Renato é fenômeno. Olha o cara perguntando Parabéns. qual isca ou minhoca? Ah, Jean. Renato, o que você pensa dos consultores que trabalham multicarteiras? Consultores têm 2 ou 3 associações na manga. Tá, a pergunta do Christian Tavares é muito interessante, Gustavo. Ela pergunta Hum, sobre os consultores que trabalham em várias associações ao mesmo tempo. Christian, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi no mercado lá atrás, quando eu trabalhava na Mungeral Aegon, que é uma seguradora. É um perfil que você vai ter. Você vai ter 3 perfis hoje comerciais dentro da associação. Você vai ter os seus colaboradores, que trabalham em regime CLT, você vai ter a sua equipe comercial, que representa somente a sua marca, e você vai ter o que eu chamo de produtores, que é a pessoa que vai produzir uma moto para você, um caminhão para o João, um barco para o Manuel. Cara, trata esse seu consultor como sendo da sua equipe, porque você vai ganhar pelo diferencial que se dá no atendimento. O meu pensamento sobre a pessoa que representa várias associações é que ele não vai conseguir crescer em nenhum, ele vai dissipar energia. Mas aquele cara que é o cara dinheirista, que fala, eu quero é dinheiro, eu não quero plano de carreira, ok, eu estou aqui para te atender. Na hora que o seu cliente fizer parte da associação, ele vai ser atendido como o nosso único e melhor cliente. É a visão que eu tenho, Christian. Isso vai acontecer e essa expressão, grava esse nome, é a uberização da proteção veicular. Você vai ter 3 tipos de profissionais. Quem é regime CLT, você vai ter quem vive o seu plano de carreira e você vai ter o produtor, que vai aí produzir para várias carteiras.
É o que são as famosas plataformas que estão existindo. O que a gente tem que entender que é natural. Então vai competir a quem é o diretor, quem é o líder e saber liderar com isso. Exemplo, se você for num escritório hoje de corretor de seguros, ele vende Porto Seguro, Mafre, Banco do Brasil, Azul, enfim. Ele entrega a produção pertinente a cada uma. Não se preocupa com isso, tá? Ó, o Cristiano está me perguntando quando eu vou pagar a picanha. Quando você me convidar, Catatal, eu levo aí no seu escritório, aí em Santa Luzia, que eu sei onde você fica. Sentado nessa sua cadeira de presidente. Teve uma pessoa perguntando aqui sobre a questão da SUSEP, quer ver? Oh, boa pergunta, hein? Se as associações têm espaço dentro da SUSEP. Ô Becker, essa pergunta aí que tem que responder ela de forma técnica é você. Eu não me sinto capaz para responder e a pouca capacidade que eu tenho eu deixo reservada aqui para não falar nenhuma asneira, tá? Não, eu vou falar o que eu aprendi com o meu sócio, o Henrico, é que a SUSEP no início ela queria fechar, né? Ela queria criminalizar o nosso segmento, ela queria extinguir. E hoje ela tenta trazer as associações para debaixo da SUSEP no sentido de ser ali empresas de autogestão. Era o que estava lá na PL 3239, se não me engano. Mas eu estou vendo um movimento muito forte aí da própria APV ser esta, vamos dizer assim, ser a SUSEP da proteção veicular, né? Sim, Então, sim. é uma briga política, né? É algo, uma briga política muito forte, porque você imagina hoje, se a gente conta com, vamos dizer, aí, 3 mil associações no mercado, com certeza, né? Acredito que algumas vão desaparecer e É, vai ter muito trabalho, porque se você pensar hoje, seguradoras atuando são 70, cerca de 70, 50, 70. 70. Fizeram essa pergunta no início da live, quantas associações existem? Eu sei que aqui em Minas Gerais são mais ou menos 500 associações, correto, Becker? Você tem essa informação mais atualizada do que eu? 500, 600, por aí. Por aí. Aqui em Minas, Brasil é o Aqui em quê? 2 mil, Minas. 3 mil, né? Brasil, cerca de 3 mil. Perfeito. E, 3, ô 3 Beck, mil. me permita aqui ainda fazer uma colocação. Ô Christian, eu disse para você que seriam 3 perfis. Tem um quarto perfil, que é a novidade do mercado, que é o que nós vamos chamar de afiliados. Isso aí é um projeto que está em desenvolvimento, então ele vai poder ser um afiliado a X proteção veicular e fazer a venda normal, assim como a gente faz hoje, uma tendência do mercado. É. Eu também penso nisso. Você falou sobre a questão do consultor multimarcas, né? Vai É. acontecer, Vai. inevitavelmente, uma Eu hora ou também outra. acho que vai ser. Já acontece, eu já sei de casos, né, de Sim, associação que permite. O que eu entendo é o seguinte, aí é uma pergunta, Renato, para você, depois eu vou sim, complementar. Vamos supor, você tem lá um consultor que trabalha com a PVS, trabalha com a Alliance, trabalha com a Bem Protege, não sei quem. perfeito. O que você, Renato, vai fazer para que esse consultor te entregue mais produção, ou seja, produza mais para a PVS? Perfeito. Aí é uma estratégia que não tem segredo para ninguém, está no YouTube, tem tudo quanto é lugar. São as premiações, os reconhecimentos. Hoje a PVS, dentro do plano de carreira dela, se você, Gustavo Beck, trabalha com a Lions, trabalha com a Autotruck, trabalha com a Proteauto, ok, você está sendo enquadrado dentro do nosso plano de carreira como um indicador. Infelizmente, você, por mais que tenha uma boa produção, você não pode concorrer aos nossos prêmios, aos nossos treinamentos, aos nossos cursos. Agora, Renato, eu quero concorrer a esse prêmio aí de 100 mil reais. Cara, você precisa ser um exclusivo nosso. Da mesma forma, Becker, que hoje existem corretores que trabalham com várias marcas e você tem corretores que são fiéis a uma única companhia de seguro. Eu posso citar para você uma das maiores corretoras que existem hoje em Belo Horizonte, é a FF Seguros. E a FF é muito antiga e eles são exclusivos do Bradesco. A superintendência do Bradesco funciona lá dentro do escritório deles. E hoje eles têm consultores espalhados em Minas Gerais inteiro vendendo uma pólice de seguro para eles. Então, assim, esse profissional, ele vai ser muito bem-vindo aqui na minha equipe, de braços abertos, mas na qualidade de indicador. Agora, você quer ser uma pessoa que vai dedicar 100%? Seja bem-vindo ao nosso plano de progressão financeira, ao nosso plano de carreira e às nossas premiações. Eu ia comentar exatamente o que você falou. O meu cunhado. Outro dia você estava na casa dele, me mandou uma foto. Você lembra dele? Quem que é? Do Quem que é o Henrique? seu O Henrique. Henrique? Você estava na casa dele no Cara. Buritis há um tempo atrás. Ah, lembro, Ele velho. O trabalha com Henrique é amigo seguro do de vida. Frederico Medeiros. Conheço demais na conta. Isso, Conheço. Amigo do isso, Fred. Fred é amigaço meu. isso. Ele tem uma corretora já há mais de 10 anos. E há um tempo Tentei trazer ele para atrás, trabalhar comigo. ele estava
dentro da Porto Seguro, em Belo Horizonte, Sim, escritório sim. lá dentro, e a negociação com a Porto Seguro era o seguinte: você me entrega 150 mil de produção e não paga aluguel aqui. Agora, se você não me entregar 150 mil, eu vou te cobrar 8 mil de aluguel. Entendeu? Exatamente, é o que vai Enfim, acontecer. premiações, condições comerciais, você vai oferecer que vai fidelizar o seu produtor, o seu consultor, que vai te entregar a produção de acordo com o que você vai entregar para ele. Simples assim. Concordo, Né? concordo plenamente, Beck, concordo. Só que assim, para ficar claro que eu não estou fazendo nenhuma alusão ou criando nenhum tipo de incitação ao mercado, nós hoje não atuamos assim, tá, Beck? Mas o mercado ele vai atuar. Isso aí é o que vai acontecer. Tá, Beck, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, é que eu tô vendo uma Ah, tá, pergunta aqui de uma perfeito. moça aqui. Não é Então, isso o que vai aí. acontecer? Eu acho que Tem tem uma uma, pergunta do uma Leandro aí, tem pergunta um de uma consultor. moça Ah, tá. aqui. Uma Sim, pergunta como é que ela parece que é de uma chama? moça falando. Deixa eu ver se o nome dela. Não, é Hugo. Hugo. Mas Hugo. parece que é uma foto de uma moça. Não sei. Enfim. As seguradoras estão diminuindo o valor anual do prêmio por conta da concorrência com a proteção veicular. Isso pode impactar nosso segmento? Cara, eu não vou dizer que a concorrência com proteção veicular, Hugo, porque por mais que a seguradora ela reduza o prêmio de um carro que tem aceitação de até 15 anos, ela não vai vender o seguro para uma pessoa que está extremamente negativada, devendo 100 mil no banco, devendo 200 mil. Não vai ter concorrência. A gente tem que entender que existem mais de 107 milhões de veículos. A Porto Seguro é a maior companhia de seguro que tem hoje no Brasil. Ela tem mais ou menos quase 700 mil veículos segurados, não é isso, Becker? Me corrija aqui A se eu estou falando Porto? alguma. Não, acho É, que se eu não me engano, a Porto tem ou é mais de 1 milhão? 11 a 12 milhões. Ela Então, estou tem falando uma praticamente, besteira. Falei uma asneira para vocês, me ela tem desculpem. praticamente 50% do Do mercado de seguro mercado de alto. veículos que estão seguro alto. Beleza, a gente está Seguro falando de alto. uma frota de 107 milhões. A Porto tem 10%. Então, se a Isso. Porto tem 10 milhões, ainda me sobra 90 milhões de veículos para trabalhar. Olha a quantidade de veículos que você pode trabalhar de 10 a 20 anos. Eu não acredito que vai acontecer essa situação de bater de frente, respondendo o Hugo, não. Vai ficar um pouco mais acirrado? Vai, mas não vai deixar de existir oportunidade. E me desculpem pela informação errada que eu passei de 700 mil, estou desatualizado, são 11 milhões de veículos. É isso aí. Cara, se eu tiver, eu acho, né? Eu acho, não, eu tenho essa informação porque, pô, meu sócio é o cara do atuarial, né, velho? Se eu estiver falando merda aqui, Exatamente, um rio comigo exatamente. socorre. É o que o Felipe Ottoni acabou de falar aí, ó, o que vai fidelizar consultor é o bom atendimento da associação e o compromisso com o consultor e com os associados. Foi o que eu citei aí no início da nossa live. É o que vai acontecer mesmo. Tem uma pessoa que fala, não, tem consultor picareta, consultor que conhece sobre os trâmites internos e dando vários golpes, inclusive cadastrando associado em várias associações. Comentário. Ah, cara, isso vai ter, pessoal, mas assim, a associação que não tiver investimento tecnológico para poder segurar isso na ponta, ela está afadada ao fracasso. Então, por isso que eu falo, você vai medir o sucesso da associação justamente com os processos que ela tem. Existem empresas e empresas, associações e associações e consultores e consultores. Você não vai contratar proteção veicular num cara muito mal vestido, um cara que não te aparenta segurança nenhuma. Isso aí é a imagem. E outra, hoje antes de comprar em qualquer coisa, eu consulto rede social, pessoa, é o que acontece com a gente. E aí, Beck, é um assunto que a gente não falou aqui de rede social. Hoje eu vejo muito consultor, né, postando fotos desnecessárias, isso é ruim para a sua imagem. Porque infelizmente as pessoas compram pela imagem que você tem, pela aparência que você tem. Se você soubesse a importância da sua imagem, a sua imagem ela vem de 60% do seu produto. Mas eu não vim aqui falar de imagem hoje, então é uma coisa que eu sempre falo, você pode vender do jeito que você quiser, mas entenda, você compraria na mão desse cara? Ah, não compraria. Então, irmão, pare de andar como esse cara. Eu gosto de dar muito esse exemplo. Você falou rápido, vou só dar um exemplo rápido que eu dou nos treinamentos também, que é você chegar num dentista. O cara tá lá com a roupa Exato. do Metallica, preta, com aquela jaqueta rasgada, cheio de dread, Não alargador, vai dar um vai, velho. Você sorriso. não vai. Se é Você vai dívida, deixar você o não cara vai. enfiar a mão na sua boca? Não, Não, não aí olha vai, que velho. interessante, olha que interessante. Esse cara ele vai atender o público dele, o segmento dele, a segmentação dele. Assim como tem consultor que anda com boné para trás e óculos escuros, tem, ele vai atender a galera do boné e do óculos para trás. Assim como tem consultor que anda de terno e gravata, ele vai atender o pessoal do terno e gravata. Você não tem que ir nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é meio termo. Você tem que ter meio termo, seja profissional.
É isso aí. Primeiro o cara compra você, né? Depois ele vai. Exatamente. Ô, Beck, olha que interessante, a nossa live ela tá mantendo uma constância de 100, 105, 110 pessoas, hein, cara? Nosso recorde, toca aí. Bate Ah, aí, baixa pô. aí. Bom demais. Vamos ver, tem mais. É, Talvez você falou de falou imagem no imagem é tudo, YouTube. importante ter perfil. E é isso, ô Beck, o que eu posso, não sei se vai ter mais perguntas aí para o pessoal, se tiver, faço questão de... É sempre na dúvida, né? A PVS tem mais de 200 mil associados. Fica aí dos segredos. Fizeram a Fica aí. pergunta. Bom, eu me reservo no direito de responder essa pergunta. Nós não precisamos hoje dizer o que nós temos ou o que nós não temos, mas sim, é isso aí que nós temos com muito trabalho. Ah, vocês conseguem provar? Cara, eu não tenho autonomia para fazer isso, mas eu acho que a gente tem que entender a importância do tamanho de uma associação através das ferramentas e dos posicionamentos que ela tem. Todos os negócios, eles terão problemas. E problema foi feito para ser resolvido. E todo mundo só evolui mediante um problema. Então, independente do tamanho da base que a associação que você trabalha, começa a olhar se ela consegue atender quem já é o cliente dela. É aquela história, tamanho não é documento, mas faz uma diferença danada. O que faz a diferença danada é o modelo de gestão aplicado. É isso aí. Ó, Vamos o ver Hugo se tem mais. perguntou aí, ó, Hugo, o que você me diz da associação que ironiza ou ignora a indenizar o cliente? Hugo, eu não sei se a associação que você representa está passando por algum momento de transição, algum momento de reequilíbrio financeiro. É uma situação muito séria, né? Quem sofre somos nós que estamos aqui na ponta. Então, se a associação ela faz esse processo, sinto te dizer, mas ela não é uma associação tão séria, capaz de ter você como profissional muito bem qualificado na equipe comercial dela. Acho que vale a pena você rever os valores aí, escolher de fato uma entidade que vai honrar com os compromissos dela. Uma coisa que eu sempre disse, não olha quanto a associação vai te pagar por você trabalhar lá. Olha como é que ela vai pagar o seu cliente que você coloca lá dentro. Massa. Então, Leandro aqui falando que Becker também é raiz. Obrigado. Beck é raiz, Beck é raiz. Eu sou velho, Leandro, rapaz. grande Leandro, Ô, conheço o Renato, Leandro nós temos a mesma demais. idade, Por né, quê? velho? Nós temos a mesma Eu tenho, idade, pô. eu tenho 33, e você? Você tá brincando? Não, tô falando sério, eu nasci no dia 6 de 10 de 1988. Tá tatuado aqui, ó. Eu tatuei minha própria data de nascimento, tá vendo aqui, ó? Ah, tá aí. Não deixa mentir. Porque quando eu tenho os meus momentos de fraqueza, que eu preciso me motivar, me engajar, eu falo, cara, bora. Você só tem 33 anos, vai fazer diferença na vida das pessoas. Show. Vou fazer 38. Ai, mas eu Tô sei que eu tô velhinho. acabado, Becker. Ah, é. Você tá acabado? Eu, então. Mas eu já tô com uma filhinha já, minha maior alegria. Cara, Excelente, eu sei recomendo pra disso. Eu todo mundo, lembro, tenha filhos, tenha filhos. É é maravilhoso. disso que realmente muda o caráter do homem, né, cara? Muda Ter demais. família. Nossa. Eu, Minha Becker, eu filha. já tenho 110 filhos, cara. Eu tô me sentindo uma cadela parideira. Ó, é tão bom ter filho, é tão bom ter filho, que eu sou feio, mas a minha filha me chama de príncipe. Meu Aí, tá príncipe, eu vendo? falo, pô, até alguém me chama de príncipe. Excelente, excelente. Ah, aqui, ó, tem Ó, um alguém em abraço, Regional Cris. Paraupebas. Regional Paropeba, conheço, é o Carlos Pô, da você sabe Mata, que eu um dos morei em meus velhos. Paraupebas, né, cara? 4 Não, meses. mas você morou em Paropebas lá em cima, você não morou em Lá. Paropeba, perto de Sete Lagoas, né? Não, eu morei em Parauapebas, no Pará. Pará, pois é, esse aqui é de Paropeba daqui, ó. Aqui, ó, Leandro Rodrigues. Quem não tem a Universidade da Digo, adquira já. É só entrar no site digo.com.br. Exatamente. Aqui, ó, qual a Isso. pergunta do Ítalo? Qual a quantidade de uma carteira de associados que você considera boa? Ô, Ítalo, depende do seu propósito. Eu acho que no início da live nós falamos isso, depende do que você busca, né? Então, você pode ter uma carteira, vou te dar um exemplo, tá? Você pode ter uma carteira com 500 associados que tem uma motocicleta com ticket médio de R$ 77, ou você pode ter uma carteira com 200 caminhões com ticket médio de R$ 600. Então, depende muito do nicho de atuação que você quer ter. Isso vai depender também qual que é o retorno que você pretende ter dentro desse segmento. Então, eu não vou conseguir responder um número exato. Eu tenho que saber onde que você atua, qual é o seu objeto, o seu objetivo, onde você mora, qual é o ticket médio da sua associação. Esse é um trabalho de consultoria do Henrico, né? Não, teve uma pergunta aqui que até é trabalho do Henrique. Eu tenho uma dúvida, a cobertura de terceiros pode ser bancada pelas associações de proteção veicular? Ela pode entrar no rateio? Ó,
Respondendo do que eu conheço, pode entrar no rateio porque ela faz parte dos benefícios que estão sendo oferecidos, ou seja, ela vai fazer parte do prejuízo. Então, se ela pode ela pode entrar no rateio, pode entrar no rateio, normal, porque ela faz parte dos benefícios oferecidos. Então, eu entendo que Ô sim. Becker, concordo. Eu quero responder a pergunta aqui do oficial Denis Terra. O Reclame Aqui é referencial para um associado fechar com uma associação? Denis, eu utilizo o Reclame Aqui ao meu favor. Geralmente as pessoas chegam e falam: Nossa senhora, o seu Reclame Aqui está maior do que o Reclame Aqui de outra empresa. E aí eu aprendi a estudar, interpretar e vender através do Reclame Aqui. Então, quando a pessoa me fala assim: a associação que você representa tem X reclamações. Eu falo, tudo bem, perfeitamente. Hoje tem um aplicativo que quando você digita o número da pessoa, você sabe qual operadora que é. E aí eu pergunto, uma pergunta idiota, eu falo assim, ô Becker, eu vi que você é cliente da Claro, a Claro tem 2 milhões de reclamações, o que você me diz a respeito disso? O cara não vai te dar resposta. Isso é pergunta, isso é resposta matadora. Ele não vai te falar nada quando você falar e mostrar para ele a quantidade de reclamação que ele tem. Eu, Renato, aprendi a utilizar o Reclame Aqui ao meu favor. Inclusive, quando falam, a associação que você representa tem X reclamações, eu falo, concordo plenamente, mas você viu quantas mil visualizações ela teve nos últimos anos? Quantas buscas ela teve? Você acha que uma associação com um porte desse, ela não teria reclamação? Eu faço questão de ler todas as reclamações e não me envergonho de falar. Boa parte das reclamações são erros comerciais, entrega de produto. E sabia que as seguradoras é o terceiro maior índice de reclamação no Reclame Aqui das empresas? Sim, No e eles não ranking estão é nem a aí, terceira cara. No maior. ranking, terceira. E quem souber operar com o Reclame Aqui, você pode fazer comparativo de qualquer associação com outra associação. Eu já tenho mais de 10 comparativos aqui, que eu não vou enviar, e vocês têm que aprender a fazer. É muito simples. E lá tem as categorias das reclamações. Exemplo, tem associação que todo mundo reclama a mesma coisa. Reboque demorou para chegar. Cara, o prestador é o mesmo. Até as companhias de seguro estão sofrendo na mão dos reboquistas. Sabia disso, Becker? Você leu essa matéria? Não. Até a própria seguradora ela reclama da prestação de serviço do prestador, porque é um só. Olha só, o cara que atende a PVS, ele vai atender mais 10 associações. O que vai fidelizar esse cara? Aí a gente tem que entender, o que vai fidelizar é valor de repasse. É quanto ele recebe para trabalhar para determinadas instituições. Não, Um abraço aí para o pai da proteção. isso bobear, um abraço, Vitor. E se Ó, você tem... pensar, é isso mesmo. Se você pensar, se você pegar na melhor das hipóteses, o prestador também das seguradoras é o mesmo. É o mesmo que eu estou te falando, dependendo. Ó, você vai BH, você fala, não, Renato, aqui em Belo Horizonte eu vejo o caminhão da Porto Seguro. Sim, a Porto Seguro tem uma base aqui em BH, mas vai, por exemplo, lá para o norte de Minas, lá para a cidade dos Silas, lá para Montes Claros. O mesmo prestador que atende a associação que ele representa é o mesmo que me atende, é o mesmo que te atende e por aí vai. Ô, Fizeram a Vitor, pergunta aqui, ó. ô, Vitor, você me responde no WhatsApp, viu, velho? Mandei pro seu mensagem lá, você não me respondeu até hoje. Ó, o Hugo Cardoso fez uma pergunta. Vocês concordam que a empresa deveria deixar um líder no final de semana? Com certeza, Vitor. Todo setor tem que ter um líder. Isso aí, a empresa, uma associação, ela não para. Principalmente departamento de assistência 24 horas, setor de furto, rastreamento, tem que ter um plantonista. E a associação é igual ao hospital, tem que ter um cara 24 horas apto a atender. O médico pode até estar dormindo, mas se você chegar, ele vai acordar. É isso aí, deixa eu ver se tem mais perguntas. Falou tudo. Pessoal, mais perguntas? Estamos a 1h40 de live. Nosso topou, foi top, hein? Batendo Excelente. recorde aqui. Ó, o Silas fez uma pergunta aqui. Você acha justo expor uma associação que promete preço e não entrega o que promete para o possível associado? Silas, isso eu chamo de marketing de guerrilha, marketing sujo. Você foi da minha equipe, você sabe muito bem como que é a minha forma de trabalho. Então, o consultor que faz isso hoje, ele é um consultor que está, não vou dizer que ele está despreparado, ele não quer perder a venda. E é aquele detalhe, quando você fala bem assim com o seu cliente, eu estou cotando em tal lugar. Hoje, eu digo, você está cotando com quem? Estou cotando com o Silas. Isso eu faço, tá? Você está cotando com o Silas perfeitamente. Exemplo, não vou citar o nome da associação do Silas, mas vamos supor que o Silas trabalha na ABC Proteção Veicular. Olha, o Silas é um cara muito correto,
mas o Silas, ele já te mostrou o manual com todas as cláusulas em caso de pagamento, franquia dobrada, o que não está coberto no seu carro? Se ele não mostrou, peça ele para te mostrar. Eu ganho o cliente assim, no profissionalismo. Agora, te respondendo, Silas, o consultor que mostra o que você tem, que promete não paga, esse cara ele não vai durar no mercado quando houver uma divisão, esse cara ele não vai durar quando tiver um plano de carreira. Esse cara, ele quer ser simplesmente um cara que vai fazer ali 200, 300, 400 reais por semana, colocar dinheiro no bolso e ir embora. Não se preocupe com esse cara. Perca a sua adesão, mas perca de cabeça erguida com muito profissionalismo, sem falar mal do seu concorrente. Apenas demonstre os pontos que merecem a atenção de quem está indo embora para contratar na mão do seu concorrente. Ô, Renatão, um Sou eu, tô abraço. aqui. Fala, Denis Terra, um abraço, meu jovem. Perguntando aqui para você sobre Sim. as associações indenizarem em 30 dias. O que você acha? Cara, aí é uma situação que vai depender do fluxo de caixa, vai depender do regulamento de cada associação, vai depender da saúde financeira de cada uma. Seria interessante, seria demais, mas infelizmente a gente sabe que a associação ela sobrevive de duas formas: dinheiro que ela arrecada mensalmente, a mensalidade, ou se ela tiver um bom caixa que é constituído com o passar do tempo. Então, se tiver uma associação indenizando com 30 dias, show de bola, excelente. Se tiver um indenizando com 90, cara, show de bola, está escrito no manual. É por isso que eu digo, venda o manual, venda o regulamento. Não faça uma adesão prometendo, você vai receber com 15 dias. Não vai, isso vai gerar reclame aqui, isso vai gerar justiça, isso vai gerar descredibilidade. É relativo. Eu gosto de falar o seguinte para minha equipe: venda pouco, mas venda certo, porque a venda que você faz certa, ela fica ali durante muito tempo na nossa base. Ela não fica só de 3 em 3 meses. É isso aí. É a adesão qualificada, né, velho? Adesão qualificada. Adesão Captação qualificada. qualificada. Não tem erro, velho. O cara pode Tudo sair qualificado porque tem que ser vendeu o assim. veículo, ele pode sair por qualquer outro motivo, mas não por falta de informação, né? Por entender que. Eu falo muito isso, cara. Não venda gato por lebre. Se você entrega o benefício assim como ele é, você não vai ter problema. Simples assim. Exatamente. E olha, uma coisa, Becker, que é um conselho para quem é vender, para quem é consultor. Cara, você quer um conselho de graça? Passa 2 dias dentro da associação que você representa, peça permissão para o presidente para você participar lá, para você entender de fato todo o processo. Aí você vai saber se a associação de fato ela é séria ou não. Como assim todo o processo? Desde a hora da entrada do cadastro até a hora de uma possível indenização. O consultor ele tem obrigação, Beck, de conhecer o passo a passo daquele contrato que foi gerado internamente. Faz sentido. Todo sentido. O Felipe fez mais uma colocação aí que faz total sentido o que ele falou, das seguradoras digitais, no caso da P e da Blue, que elas estão investindo em qualificação, e é isso que vem, e eu vou repetir pela 6ª vez: qualifiquem-se. Qualifiquem-se. Se não qualificar, infelizmente você vai gerar uma expectativa errada, como o Thales disse, e você não vai ter sucesso. Ó, Becker, eu não te falei lá atrás, mas hoje um dos principais ativos da associação são os próprios associados que te indicam novos clientes, tá? É muito mais fácil você captar um novo contrato mediante uma indicação do que ser um lead captado na internet. Top. Eu quero fazer um comentário para vocês que estão aqui ainda com a gente. Obrigado pela audiência que está aqui. O Renato está falando isso, galera. O Renato, né, tá aí há 6 anos na PVS. A PVS 6 anos na PVS associação. E 15 anos no mercado, tá, Becker? Desde 2008. Pois é, ele está falando de qualificação. Não é porque a gente vende isso, mas vai se qualificar em qualquer lugar que você quiser, cara. Mas vá se qualificar. Eu só comecei a ganhar dinheiro na minha vida depois que eu comecei a estudar, comecei a me preparar mais. Então, se você quer... Meu pai fala uma frase que é muito legal, cara. Você quer aumentar o seu padrão de vida? Então aumenta o seu padrão de pensamento. Exatamente. Se você aumentar o padrão de pensamento, você vai evoluir. Quem são as pessoas mais bem-sucedidas do mundo? São as pessoas que pensam, são as pessoas que estão liderando, são as pessoas que têm uma mente pensante. Infelizmente, quem está fazendo força ganha menos.
Você está coberto de razão. O Silas está perguntando, essa placa aqui no fundo, quantos panfletos tem? Ô Silas, aí eu cheguei em casa cheirando muito óleo diesel, cara. Eu tive que ficar literalmente na porta de banheiro esperando o caminhoneiro sair de lá para conversar com eles. Então, essa placa aqui que eu recebi foi de reconhecimento no ano passado como melhor diretor da PVS Truck do Brasil. É uma placa de menção honrosa que demonstra aí a evolução e conhecimento repassado a toda a nossa equipe. E conhecimento esse que a gente está aqui 1h30 falando, não na intenção de convidá-los para vir compor o nosso time ou convidá-los para comprar um curso de especialização. Falando abertamente para o mercado, porque lá na frente nós vamos nos encontrar de qualquer forma. Afinal de contas, a gente vive no mesmo segmento. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Quando eu falo mal do meu concorrente, eu estou assumindo a minha incompetência profissional. Total. Isso é a coisa mais certa. Você vê a pessoa falando mal. Ah, eu fiz essa semana, eu estou com um consultor novo na Digo e nós ligamos para um corretor de seguros para fazer a cotação de um carro. Certo. Aí o cara veio falar, eu falei, não, mas eu estou olhando na associação, a associação está mais barata. Aí o cara começou, por quê? Você sabe, né? Associação, não sei o quê, porque a associação não tem regulamentação. Aí eu falei com ele, você viu que o governo do estado regulamentou as associações que agora a relação é de consumo? Qualquer pessoa, usuário em Minas Gerais pode recorrer ao PROCON? O cara, não, isso não é... Cara, procura na internet. Conhecimento, dizer, velho. Os caras estão sem informação do que demais. O mercado está chegando, velho. Olha que coisa que a Carlene falou aqui, ó. Consultor tem que ser mais valorizado. Carlene, espero que a pronúncia do seu nome esteja correta. Eu concordo com você, mas vou te falar um segredo, tá? A valorização, ela começa aqui, é com você. Se você não se valorizar, a associação não vai te valorizar. Eu brinquei aqui no início que a escolha de uma entidade é como se você estivesse escolhendo um casamento. Se você não se sente valorizada onde você está, cara, busca onde você vai ser valorizada. E detalhe, você não tem que ser valorizada simplesmente pelo que você vende, mas sim pela forma que você atua. Tá? Então entenda isso, não fique esperando um reconhecimento vir de cima. Adson, abraço para você, também te admiro demais, eu te falo quais são os meus projetos. Isso aqui não foi uma aula, não está oficial, fica tranquilo, só foi um bate-papo. Muito obrigado mesmo, Becker, pelo convite. A gente estava com 85, voltando para 91. Cara, eu não tenho hora para ir, eu vou ficar aqui à vontade. Eu vou ficar falando, aqui. Você se vira aí. Eu vou tirar aqui a energia que meu celular está acabando a bateria. Perfeito. Então, moçada, o que eu tenho para falar com vocês é justamente isso. Né? Se especializem cada vez mais. E Becker, se tiver mais uma pergunta aqui. Aqui, ó. Olha o que o Christian. Olha o que o Christian falou aqui, cara. Volta nos comentários aqui. Ó, o Christian falou o seguinte: o Renato já deu umas 3 voltas em todos os quarteirões do Mineirão comigo. Nesse dia distribuímos junto 2.000 panfletos em um dia. E realmente, eu falei, cara, você quer entender o que é você ter uma equipe, o que é você liderar? Hoje nós vamos entregar 2.000 panfletos e foram entregues 2.000 panfletos. Não sei quantas vezes o telefone do Christian tocou, mas nós fomos. Eu entreguei 2.000 panfletos com ele. E Christian, vou te revelar uma coisa: esses 2.000 panfletos gerou uma multa para a PVS, tá? Infelizmente. Sem crença, gigante, formidável. Albeck, tem uma opinião para você aí, ó. Associações que negativas associadas junto ao SPC e Serasa. O Alberto pediu a sua opinião, mas eu vou dar a minha, tá correto. Tem que negativar mesmo. Não sei qual é a sua, tá, Becker? Eu também acho que tem que negativar, principalmente aí em Minas Gerais, uma vez que é uma relação de consumo, né? Mas eu não sei, sinceramente, dentro do regulamento, como que isso aparece lá. Mas em Minas Gerais e em Goiás, como a relação de consumo, pode negativar. Atualmente pode negativar, mas tem que ver que está no regulamento. Exatamente. Eu acho o seguinte, Becker, aí a gente tem que entender como que funciona a cozinha do restaurante. Ninguém conhece a cozinha do restaurante. O associado, ele entra na associação, tem associação que dá para ele 50 dias de carência para ele pagar o primeiro boleto. Vamos pensar na saúde financeira? Eu, Renato, quando eu visto o nome PVS, em primeiro lugar, se dói no bolso da PVS, vai doer no meu bolso. Porque se a PVS não tiver estrutura, eu estou ferrado. Então, quando a gente fala de proteção veicular, olha que interessante. Você entra
com 50 dias para pagar o primeiro boleto. Dentro desses 50 dias, se você for analisar o regulamento de todas as associações que tem lá assistência 24 horas, ele tem um reboque para pane, ele tem um reboque para pane seca, pane elétrica, ele tem troca de pneu, ele tem motorista substituto, ele tem tudo que você imaginar. Então, o cara esperto, ele utiliza 2, 3 reboques dentro de um único mês. Isso gera prejuízo para quem? Para a associação. Na hora de pagar o boleto, o cara vai embora. Então ele tem que ser negativado, porque ele ficou protegido ali. Ah, mas ele não bateu. Ok, e se ele tivesse batido? Então eu sou a favor, sim, como foi dito pelo Jaro da Potência Truck, está no regulamento? Tá, negativa. Ah, mas isso é contra a lei. Qual lei? Vamos falar de lei. Seguinte, a associação hoje ela define o regimento dela, está lá no manual. É por isso que eu disse, você tem que vender o que consta no seu regulamento. Vamos ver se tem mais. Bom, a princípio, as perguntas assim, mas 92 pessoas, hein? Excelente. Ó, pediram para você sortear um curso da Digo aí, tá, Becker? Tem um curso gratuito lá na plataforma. É só entrar lá. Aí, tá vendo? Só entrar na plataforma, gente. Já tá sorteado. Todo mundo aqui ganhou. Tá lá gratuito. Pode entrar lá para você conhecer. upv.digo.com.br, pode entrar lá, você vai ter acesso a um curso gratuito, está lá na plataforma. Bom? Excelente, Becker. Parabéns por isso aí, Fernanda. Um abraço para você, Fernandinha da Protealto, Silas, todo mundo aí. Agradeço imensamente o convite, Becker. Me desculpe se eu não consegui responder todo mundo. Leandro, sem beber por enquanto no casamento, tá? Deixa isso para depois. E o oficial falou treinamento especializado. Ó, essa dica, então, fica aqui a última dica que eu vou dar. Sabe que dia que eu passei a valorizar os treinamentos, Becker? Quando eu tive que comprar por eles. Quando eu tive que pagar para ter o conhecimento. Cara, não... Oficial da... Como é que chama mesmo? Oficial Denis Terra, porra. É oficial. Ô, Denis, deixa eu te contar um negócio. Compra o curso, velho, porque você vai valorizar muito mais. Eu poderia te dar qualquer senha de qualquer curso que eu tenho. Posso te dar uma senha do curso do Érico Rocha. Você não vai valorizar, cara. Porque eu tive que pagar dinheiro nesse curso para entender o que é 6 em 7. Então, começa devagar, faz os cursos que são gratuitos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Show de bola. Tem um aqui pedindo um Pix de R$500, ô Renatão. Ele é da PVS. Porque esse povo... meu velho. Faz o seguinte, vai para um posto de gasolina quarta-feira, leva um lanche para um caminhoneiro, uma garrafa de café e um pão de queijo, que eu tenho certeza que vai fazer R$1.500 em 45 dias. É isso aí. Antônio, para agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço, Becker. Vai ficar salva essa live, Becker? Vai, com certeza. Com certeza. Vai ficar aí, ó, já que pediram um curso, eu já fiz propaganda desse cara. Esse cara, ele nunca me mandou um acesso dele de graça. Eu tive que comprar, eu fui um dos primeiros clientes dele, o Pai da Proteção, tá? Então, quem quiser aí, ó, vai lá comprar o curso do Pai da Proteção para vocês aprenderem a gerar lead e fechar. O Pai da Proteção, depois que ele virou especialista em geração de lead, o bicho até engordou, você viu, Becker? Ele tá ficando sentado o dia inteiro, tá barrigudão já. Não fala nisso, não, também que o like só mostra das coisas. É isso aí, gente, agradeço, viu? Só vou falar aqui agora e partir com você lá. Tá bom? Beleza, Becker. E gratidão, pessoal. Pelo compartilhamento de informações tão valiosas para a galera que ficou aqui. Valeu? Tamo junto, Becker. Suas ordens. Um abraço, pessoal. Obrigado, viu? Boa noite. Valeu, meu irmão. Valeu. Não tiramos a nossa foto, Becker. Dá o nosso print. Peraí. Vamos fazer a foto aqui, peraí. Eu vou fazer um print aqui. 1, 2, 3 e... Aê, show de bola. Valeu. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.